direto no ar, o Derby 202. Tem futebol na Bam Bam Bam. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Atendimento e qualidade só tem ela, Corbella. Aproveite a linha Coral Decor Efeitos Especiais. O Velvete tem fórmula com micropérolas, a opção mármore com cores mais vivas e o cimento queimado para espaços modernos e despojados. Corbella Tintas. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. Como está o seu sorriso? Precisando repor dentes perdidos? Fazer implante dentário não precisa ser um drama. A Odonto Clinic possui excelência e a mais alta tecnologia do mercado. Dia 11 de março, a Odonto Clinic separou um time de especialistas e condições imperdíveis para tirar todas as suas dúvidas. Volte já a sorrir. Ligue ou chame no WhatsApp e reserve seu horário. 3342-7000. Repetindo, 3342-7000. Venha para a número 1 do Brasil em implantes. Odonto Clinic, porque sorrir é tudo. Bandeirantes. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Vai comigo, vai comigo. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. Futebol no corpo e na
alma, na mente e no coração. Eu gosto de futebol, adoro futebol. Eu gosto de rádio, adoro rádio, por isso estou aqui no comando da liderança do rádio esportivo do Brasil. E daqui a pouco a bola vai rolar. Partida marcada para 20 horas e 30 minutos. No gramado no estádio Brinco de Ouro da Princesa, recebendo o Derby 202. E a partir de hoje, conosco Odonto Clinic. Grande abraço para o Luiz Fernando Tessari. O Juba Tessari, que comanda o Odonto Clinic. Eu até gostaria de perguntar para você como está o seu sorriso, hein? Diz aí, tá precisando repor dentes perdidos? Agora ficou fácil e rápido fazer implante dentário. A Odonto Clinic possui excelência no tratamento de próteses com os recursos mais modernos e rápidos para você ficar muito bem na foto. E além do que também, né? É importante a gente dizer que a falta de dentes provoca problemas de saúde, deficiência na mastigação, interferência na fala e perda óssea. Faça um implante e tenha de volta a sua autoestima. E eu quero aqui dar um comunicado para vocês. No dia 11 de março, a Odonto Clinic convocou um time de especialistas para tirar todas as suas dúvidas sobre implantes dentários. Você terá acesso a condições imperdíveis para voltar a sorrir já. A Odonto Clinic é referência no tratamento de próteses com os recursos tecnológicos mais modernos e mais rápidos do mundo. Agora é a hora. A hora é agora. Ligue 33427000, 33427000, horário comercial. Odonto Clinic, porque sorrir é tudo. Times escalados e definidos. Escalado o trio de arbitragem para apitar o Derby 202. O bicho vai pegar. É metal esfregando em metal. Aumente o volume do seu rádio, porque agora vamos escalar os times aqui na Bandeirantes. A ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Eu levo sempre comigo em todo. Atenção, torcedor do Bugre. Se o técnico Daniel Paulista definiu, você confere aí na Bandeirantes. 30, Kozlinski. 13, Diogo Matheus. 22, Ronaldo Alves. 34, Derlan. 16 para Matheus Pereira. Meia dúzia, Bruno Silva. 23, Índio. 32, Rodrigo Andrade. 10 para Giovanni Augusto. 7, Júlio César. 11, Lucão do Break. Kozlinski, Diogo Matheus, Ronaldo Alves, Derlan e Matheus Pereira. Bruno Silva, Índio, Rodrigo Andrade e Giovanni Augusto. Júlio César e Lucão do Break. No banco do técnico Daniel Paulista, 1, Rafael Martins. 2, 14, Hernando. 28, João Vitor. 36, Eliel. 8, Eduardo Persson. 98, Madison. 38, Vitinho. 71, Maxwell. 87, Renanzinho. 97, Iago. E 99 para Ronald. E Pedro Júnior. No banco, à disposição de Kleina. 12, Kaique França. 2, Norberto. 4, Fabrício. 15, Marco Júnior. 16, Matheus Anjos. 18, João Pedro. 21, Pedrinho. 27, Fábio Sanches. E 29, Ribamar. Arbitragem do jogo. Vinícius Gonçalves Dias Araújo é o árbitro. E os assistentes em Lupe? O de número 1 é o Alex Ang Ribeiro. E o assistente de número 2 é o Luiz Alberto Andrini Nogueira. Marquinho, no VAR. José Cláudio Rocha Filho. E agora, na Rádio Bandeirantes, a opinião do comentarista Carlos Henrique. O bate pesado. Amigos da Bandeirantes, torcedores de Guarani e Ponte Preta, os times estão prontos, escalados, e antes da partida rolar, eu gosto mais da escalação, da coerência do Daniel Paulista do que está fazendo pro jogo o Gilson Kleina.
O Daniel Paulista faz uma modificação, muda a zaga, tira o Hernando, que foi muito mal na última partida, e retorna ao time titular, o Derlan, não é? No meio campo ele mantém a mesma estrutura, o time ainda, principalmente o Andrade, que dá a fluência do meio campo, não está bem fisicamente ainda, então ele não pode também tirar o Índio. E o restante ele não muda, eu acho que ele está correto. No lado da Ponte, apesar do acerto de tirar o Fabrício e colocar Léo na zaga ao lado do Thiago, ele coloca como primeiro volante o André Luiz. Tudo isso é no campo teórico. De repente o André Luiz entra e faz uma grande partida. Mas eu não colocaria o André Luiz nessa partida, não. Como não faria a colocação do Matheus Jesus. As minhas opções seriam Marco Júnior no meio campo, porque eu acho que ele é mais confiável do que o André Luiz, né? De qualquer maneira, como diria aquele, o certo é que dá certo. Vai ser uma partida pela configuração e característica dos dois times, os escalados de começo, de muita marcação, muito do meio campo. Enfim, eu acho que vai ser um jogo amarrado. Quero estar errado. É prenúncio de 0-0 de jogo truncado. Espero estar errado. E você, Gleger Zorzin, o que você espera do clássico, do derby Guarani Ponte, Gleger? Exatamente, né, CH? Duas equipes jogando aquele meio de campo amarrado, meio campo truncado, né? As duas equipes com 3 volantes, pouca criação. A gente vai ver um jogo de muita marcação, linhas baixas em alguns momentos. Eu queria ver um futebol para frente, né? A gente gosta disso. Mas é aquele negócio, né? Os treinadores na corda bamba para os dois lados, tanto o Gilson Kleina quanto o Daniel Paulista. Aquele que perder a partida dificilmente seguirá no cargo. Isso é fato. Você perder esse clássico é muito complicado. E a pressão é muito forte, né? No aspecto tático, técnico das duas equipes. A Ponte muda o esquema. O Gilson vem com 2 zagueiros. O problema é que as laterais da Ponte, né, tá muito limitado, né? O Kevin vem jogando muito mal. O Giancarlo não tem feito aí uma boa competição. E aí fica aquele negócio, né? Como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos marcar? Por isso eu acredito a escalação dos 3 volantes. Num jogo, a Ponte, eu agora não me recordo, a Ponte jogou com o Matheus Jesus com esse mesmo esquema e ele era o jogador que levava essa bola. Até pela qualidade técnica que tem o Matheus. Mas está fora de forma, né? Não consegue entrar em forma, não consegue ter uma sequência. E aí eu acho que é o problema. A Ponte não tem uma articulação e um homem que realmente chama essa responsabilidade. E pro lado do Guarani é a mesma coisa. Giovanni Augusto em alguns momentos entra ali para ser o 4º homem de meio de campo. Um losango de meio de campo, mas como é que você vai jogar? Como é que você vai flutuar, sendo que a equipe adversária tem 3 volantes? É muito difícil. Então provavelmente nós vamos ver aí o Giovanni Augusto lá pelo lado esquerdo, tentando jogadas um pouco mais agudas e jogadas de linha de fundo. Um jogo para mim, viu, Tigrão, de muita marcação. E olha, eu sempre tenho expectativa de um grande jogo, mas hoje eu tô com aquela dúvida, com a pulga atrás da orelha. O que vai apresentar? Qual será a estratégia desses 2 treinadores que, como eu disse, estão na corda bamba? O que você espera do jogo, Tigrão? Eu esperava mais, Gleger. Esperava 2 treinadores mais ousados. Eu acho que o empate, ele não resolve nada para ninguém. A derrota é trágica e pode ser fatal para quem vier a perder. Eu, por exemplo, esperava a Ponte com 2 meias, esperava o Guarani com um time um pouco mais alegre do meio campo para frente. Por exemplo, com o Iago, que é um jogador velocista, né? Então, o Daniel Paulista mantém o Índio. A Ponte, através do Gilson Kleina, faz voltar um cara que causa realmente arrepios na torcida, que é o André Luiz. Ele perdeu a posição, não foi por suspensão, nem tampouco por deficiência técnica. Ele perdeu a posição, aliás, nem por contusão e nem por suspensão. Ele perdeu típica e indiscutivelmente por deficiência técnica, por não estar jogando absolutamente nada. E ele perdeu a posição, sabem para quem? Os que veio lá da Chapecoense, Moisés Ribeiro. Deem uma olhada nisso. Então é muito complicado. A Ponte tenta fechar os espaços do meio-campo
mas vai com 3 volantes e um deles não anda, que é o Matheus Jesus. Fez uma única boa partida, boa mesmo, contra o Novo Horizontino, alavancou a vitória, foi protagonista, metendo uma bola muito boa no primeiro gol da Ponte, para que o Pedro Júnior sofresse o pênalti, e fora isso, mais nada. Fez sim aquele negócio da enceradeira, pega ali, mas é um meia. Se o juiz quiser que ele seja meia, ele não pode receber a bola de costas para o gol adversário. E é assim que ele recebe, de costas. Meia, tem que jogar de frente, vendo o time como é que está armado, enfiando essa bola, se infiltrando com ela. É isso. E o Feci tem essa característica. Quando ele joga mais atrás, ele recebe de costas. De costas. E quando ele joga mais à frente, aí ele não é meia, ele é um atacante de beirada pelo lado direito, mas com muito pouca objetividade, né? Com aquele negócio, às vezes, de achar que é jogador raio-x, que dá o tapa e passa por dentro do adversário. Um jogador sem quase que nada de objetividade. Um jogador complicado, um jogador que tem dificuldade, inclusive, para fazer a melhor opção. Se vai avançar, se vai passar, se vai chutar, se é meia, se é atacante de beirada, se é um ponta de lança, ele não se define. Então é complicada a escalação da Ponte. O Guarani me parece um pouco mais ajustado. E é evidente que a partir de agora os times vão entrar em campo exatamente nesse momento, dentro do protocolo. É inegável que a força da torcida, o incentivo da torcida, o aspecto campo, são detalhes que costumam fazer a diferença e são muito importantes, sim, indiscutivelmente, e eu diria isso com a mesma convicção se o jogo fosse realizado no estádio Moisés Lucarelli, porque daí essa parte que pende hoje a favor do Guarani estaria pendendo a favor da Ponte. Espero estar enganado, mas vamos ter um derby aí para não ser lembrado com letras de destaque. Tomara que eu esteja completamente equivocado e que tenhamos uma grande partida de futebol. Daqui a pouquinho a bola vai rolar. E quando ela rola, a Bandeirantes encanta e dá um grande show na voz de um dos maiores fenômenos da narração esportiva do rádio brasileiro. Carlos Batista. Muito obrigado à trinca de comentaristas da Rádio Bandeirantes, traçando as possibilidades de Guarani e Ponte Preta. Time do Guarani vem todo de verde para enfrentar a Ponte Preta, que vem toda de branco. Os times estão entrando no gramado do Estádio Brinco de Ouro. A bola vai rolar daqui um pouco. Partida marcada para 8h30. Rogério Franci, qual que é a sua expectativa? Espera o que para o jogo que vai começar em instantes, hein, Rogério? Perdemos o contato aqui com o Rogério Franci, nosso ouvinte comentarista, torcedor do Guarani. Ricardo Alexandre é torcedor da Ponte Preta. Oi, Rogério, tá me ouvindo? Sim, estou. Tá, qual que é a sua expectativa para o jogo que começa daqui a pouco? Boa noite, pessoal, mais uma vez, para todos que estão chegando aí na Band junto com a gente. Parabéns a todos, a expectativa é muito grande. Eu creio que o Guarani hoje ele vai para cima, ele não vai jogar recuado, vai jogar da mesma forma que jogou contra o São Paulo e contra o Santos, devido à formação aí. É essa a expectativa, de um jogo muito bom para todos. Você arrisca um palpite para o jogo, Rogério? Um palpite, eu vim pensando nele a semana toda e é 2-0 Guarani. 2-0 Guarani, o palpite do Rogério Franci. Para você, Ricardo Alexandre, qual que é a sua expectativa para o jogo? E também arrisca aí, se você quiser, né? Arrisca um palpite. Espera o quê do seu time para o Derby 202, hein, Ricardo? Ô Batista, estou esperando muita inspiração. Está sendo muito difícil esperar desse time, né? Mas espero muita transpiração, muito empenho para superar essa dificuldade que vem passando aí, o desentrosamento e a falta de condicionamento físico. E eu espero que o time possa se encontrar com essa escalação, que também não me agrada, mas vamos torcer para Macaquinho, né? Batista, para mentir, mandar um grande abraço pro Tigrão, dizer que ele é monstro. Joguei muita bola na José Gabeta, Tigrão, com o Cuquinha, meu amigo de infância. Vamos lá, nega véia. Olha aí, Ricardo Alexandre jogou
jogou lá na Zé Gabeta. Diz que jogou com o Cuquinha, né? Irmão do Tigrão, não jogou com o Tigrão. Porque provavelmente Tigrão já não tinha mais idade para jogar, né? Tinha idade para jogar, sim. Ele jogou com um irmão que é bom de bola, mas o craque da família ele não teve a oportunidade de jogar, que é o Wilson. Achei que ele ia falar que era ele. O craque era o Valdemir Gomes. Vai começar a partida dentro de instantes. É mais um derby com toda a sua ansiedade, com toda a sua dificuldade. Os times que vêm hoje representando a gigantesca história de Guarani e Ponte Preta. Ponte fundada em 1900, Guarani é de 1911. E estes homens, jogadores que estarão vestindo essas camisas, são os representantes hoje desta grande história. E a torcida aceita os medos dos jogadores, as suas inseguranças, as suas fraquezas, aceita as suas dúvidas, suas indecisões, aceita as suas crises, seus erros, seus defeitos, suas quedas, aceita até os tropeços. A torcida só não aceita a falta de coragem, a falta de determinação, a falta de entusiasmo, não aceita a falta de respeito com o manto sagrado. Portanto, os homens de hoje representam jogadores excepcionais, craques, que vestiram essa camisa no passado e até no passado recente e estão esparramados pelo mundo. Representar o Brasil com a seleção brasileira, respeitar a nação alvinegra, respeitar a nação bugrina. Significa lutar, se preciso até sangrar, para defender com determinação as cores desses clubes com as suas imensas histórias, como eu disse aqui. E é isso que eu estou pedindo, para que os clubes aqui representados por esses jogadores sejam honrados, para que eles possam apresentar um espetáculo, e muitas das vezes não é possível apresentar um grande espetáculo técnico, mas que não falte vontade, que não falte determinação, que todos eles possam correr levando acima de tudo, no peito, a bandeira do seu clube, aquele que paga o salário, aquele que sofre, aquele torcedor que sofre com as derrotas e ri e chora com as vitórias, possa ser representado no derby 202. Boa sorte ao Guarani, que é o mandante do derby 202. Boa sorte para a Ponte Preta, que é a visitante do derby 202. Os dois times que estão ligados de forma umbilical apenas por uma avenida, os dois estádios, o da Ponte e o do Guarani, pela Avenida Ayrton Senna. E ao longo da história estiveram ligados também com relação ao futebol apresentado. Por vezes, um estava embaixo, outro em cima. E aquele que estava embaixo subiu, o outro veio para baixo. Mas ambos sempre estiveram ligados, representando a cidade no grande derby. Certa vez, estava num debate, numa palestra para alunos da Unicamp. E o seu Pepe, Zé Macia, o seu Pepe, estava nesse debate também. E perguntei para ele, falei, seu Pepe, o senhor que esteve aí pelos 4 cantos do país disputando o clássico, qual é o maior clássico do Brasil? Ele pegou e olhou, falou, Batista, 3. Grenal. Uma rivalidade histórica. Repá. O clássico Remo e Paysandu em Belém do Pará. E o derby campineiro. Não coloco pela ordem, coloco os 3 como os 3 de maior rivalidade no país. Então por aí já dá a dimensão, a grandeza desse espetáculo que está para começar. Estamos verificando 1 minuto de silêncio em homenagem às vítimas do novo coronavírus. Os nossos sentimentos a todas as famílias que lamentavelmente perderam um ente querido, um amigo, uma pessoa querida por causa do vírus maldito
E aqui nós também registramos o nosso sentimento. Tudo pronto, vai começar o espetáculo Derby 2002. Apita o árbitro. A bola está rolando no brinco. Carlos Batista. E lá foi eu de novo. Microfone Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o Derby 202. Boa sorte aos times. E aqui fica também o nosso apelo para que não haja violência nas cercanias do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Derby com torcida única. Por determinação do Ministério Público, a torcida da Ponte não pode comparecer. Cabeça no lugar, rapaziada. Bola pela direita, Diogo Matheus cobrando arremesso lateral, levanta, vem lá atrás, tirando e afastando o time da Macaca. Bola para a linha lateral, é novo arremesso pela direita, vai cobrar Diogo Matheus. Coloca a bola em movimento pela direita, o time do Guarani toma a iniciativa. Vai para o campo de ataque, Rodrigo Andrade, passou Diogo Matheus, lançou para Júlio César, pé direito, cruzou na área, Lucano Branco, vem de cabeça, Giovanni Augusto. Enfiou a cabeça na bola, Giovanni Augusto. Mandou para fora, por cima do gol, pela linha de fundo. É tiro de meta para Ponte Preta bater. Numa jogada que aconteceu aqui pelo lado direito do Diogo Matheus e o cruzamento do Júlio César. Ele buscou o atacante do Guarani, o Lucão do Break, mas ali também estava o Giovanni Augusto de cabeça. A bola passou por cima no travessão, foi embora. Primeira pontada do Guarani, 0-0. A linha de cortadores elétricos Zap Titan possui o motor mais potente da categoria. Pode ser usada com cerâmico, porcelanato, mármore, granito e pedra natural, com superfícies lisas, ásperas ou em relevo. Conheça acessando o site cortag.com.br. Siga a Cortag no Instagram, @CortagBrasil. Bola parada, o árbitro paralisa, marca falta em Pedro Júnior. É falta para Macaca bater Antônio Lupi. Falta bem próximo ao banco de reservas do Guarani. Pegou o tornozelo do Pedro Júnior, que tem muita experiência em outros clássicos do Brasil. Participou de Grêmio e Internacional, Goiás e Vila Nova, Goiás e Atlético Goianiense pela primeira vez. Joga o Derby Campineiro. Corbela Tintas, a parceira do pintor. Aqui você encontra a linha Labastini de preparação de paredes, atendimento, variedade e qualidade. Só tem ela, Corbela. Domina no campo de defesa, vem Léo Santos, recolhe, gira em cima da bola, toque de lado, virando pela direita para Thiago Lopes, dá um tapinha na bola de perna direita, soltando para Kevin, bate, levanta de perna direita no campo de ataque lá atrás, na resposta de bola. O time do Guarani, Leonaldo, pegou o rebote para Kevin, toca na frente, o árbitro parou, marcou falta. Ia dando a vantagem. O Vinícius, o árbitro do jogo, a vantagem não se concretizou, ele deu a falta para Macaca bater. A falta foi em cima do Luca, hoje capitão da Ponte Preta, já no campo de ataque. O camisa 9 já foi para a área e deixou a cobrança para o Kevin. Kevin vem para a cobrança, arma a perna direita, cobra, toca a bola na frente, passe errado. Em cima de Bruno Silva, mas a bola volta. Thiago Lopes domina do campo de defesa, recua na entrada da grande área para Igor Vinha sair trabalhando com os pés. Rolando curtinho, entregando pela meia esquerda no campo de defesa, na altura da quarta zaga. Léo Santos ajeita, indeciso, não sabe, vai mandar um chutão lá para frente. Lançou no campo de ataque para Lucas. Subiu lá atrás, Ronaldo Alves afasta. E na sequência o árbitro Vinícius Gonçalves paralisa, marca falta para o Guarani bater do campo de retaguarda. E o Rodrigo Andrade está pedindo ali a bola, né, Batista? A verdade é que o técnico Daniel Paulista também pediu para que ele possa fazer a marcação e dar liberdade ao Índio. Desce o Guarani, 0-0 o jogo. Rocha Autopeças, há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento.
Domina no campo de defesa, Terlan carrega, rola rasteirinho para Matheus Pereira, dá um tapa de perna canhota, levanta no campo de ataque, bola espichada pela ponta esquerda para Giovanni Augusto, embolada em cima da marcação, no rebote vem Rodrigo Andrade, mata no peito, toca curtinho, pela meia para Bruno Silva, para Rodrigo Andrade, errou o passe, Pedro Júnior escorregou, Lucão do break, pé direito, bateu, é gol! De 5 minutos passados, primeiro tempo, a bola estava com Pedro Júnior, ele escorregou, Júlio César deu bote, tomou, tocou para Lucão do break, ele com a perna direita bateu firme, mandou no canto baixo direito de Igor Vinhas, que pulou para lá, mas não conseguiu pegar. A bola bateu no fundo do gol da Ponte Preta e fez chuar o golaço do Lucão do break. A bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. O derby campineiro tem rituais fortes de expressividades, metáfora notável e extraordinária das características existenciais da vida humana e de formação social dos habitantes de Campinas. Marcar um gol em derby é conectar-se à história, participar como protagonista de uma jornada épica, onde a emoção se mistura aos dramas, as dificuldades, a tensão e as angústias dos torcedores. Lucão do break, a mística do instante. Só os verdadeiramente iluminados são capazes de construir a imagem com espessura eterna. No derby, o grande clássico campineiro marca a sua trajetória em Campinas. Lucão do break no derby. Lucão do break, 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 camisa 11. Do gol, abre o placar do jogo no derby, 202, a torcida do Guarani vibra, vibra, da pele até o osso, hoje sempre Guarani. Guarani 1, Ponte Preta 0 e o detalhe do gol é seu Marcos Luiz. Duas falhas na Ponte que o Guarani se aproveitou, Batista. A primeira, a falha do Pedro Júnior, que perdeu a bola na disputa com o jogador Júlio César da equipe do Guarani. Ele deu um toque sutil ali para o Lucão do break. E aí, o que fez o Lucão? Levantou a cabeça e fuzilou contra a meta do Igor Vinhas, que para mim falhou. Aceitou o chute do Lucão do break, um golaço. O Guarani na frente, 1-0 no derby. Gleger Zorzin, você que é o especialista e análise aí do Igor Vinhas do gol do Lucão do break. Batista, primeiro dizer que nós esperávamos um jogo muito truncado defensivo, mas o Guarani adianta as linhas, pressiona o time da Ponte, pressiona a saída de bola. Você vê num erro ali do Pedro Júnior, a finalização do Lucão do break, claro, tá certo o Marquinhos, falhou o Igor Vinhas na definição, no toque da bola no chão, ele se perde, uma bola extremamente defensável, na hora que ela toca no chão, ele se perde no lance e para mim também falha no lance o Igor Vinhas, Batistão. Carlos Henrique, o bate pesado, 1-0. E aí, comecinho do jogo, o inesperado se manifesta em CH. Fazer um gol logo no começo traz uma carga de responsabilidade duplicada nas costas da Ponte. Guarani, para mim, começa melhor, mais solto, jogando mais em cima. A Ponte não consegue jogar e a bola não passa pelo meio campo.
O sorriso é o seu cartão de visitas. A Odontoclinic, maior rede de clínicas odontológicas do país, preparou uma campanha especial de implantes dentários para você voltar a sorrir. Dia 11 de março, hein? Você vai voltar a sorrir. Ligue e chame pelo WhatsApp. 33427000. Repetindo, 33427000. Venha pro número 1 do Brasil em implantes dentários. Odontoclinic, porque sorrir é tudo. Léo Santos, ele bate de perna direita, tentando lançar na frente, deu na marcação, a bola vai voltou. voltar. Leonaldo bate de perna direita, levanta a bola aberta, muito comprida, longe para fora pela linha de fundo. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão. E aí, Tigrão, 1-0, Guarani sai na frente no comecinho da partida. Esse é o melhor dos mundos, hein, Tigrão? O Guarani consegue algo que é muito importante em derby. Claro que fazer um gol logo de saída, e o gol foi a 5,5, é muito importante. Mas a Ponte, ela tem todos os defeitos que ela mostrou o campeonato inteiro, da Série B e agora no Campeonato Paulista. Ela não tem um sistema de armação, de jogadas, não tem um sistema de alimentação para o ataque. Então a ligação direta para lá e para cá, Matheus Jesus perdeu. Bom, enfim, o time da Ponte é uma confusão, uma grande confusão. E aí, tomou um gol e agora vai ter que sair, vai dar todo o contra-ataque para o Guarani. Ou empata, ou vai se desesperar e vai tomar mais. E o Igor Vinhas, dá licença, vai. Aroma das Ervas, uma linha completa de misturas e temperos equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor. As suas receitas nos melhores supermercados hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse aromadeservas.com.br. É falta pela meia esquerda, campo de ataque, falta para Ponte Preta bater Antônio Lupi. A falta foi do Bruno Silva, por trás, atingiu o Luca. Jogadores da Macaca pediram cartão para o árbitro, que levou apenas na conversa. E é o Luca que se candidata para a cobrança. É de longe, mas mostra confiança o camisa 9 da Ponte. Falta, vai para a bola para fazer a cobrança pela meia esquerda. Luca partiu, pé direito, bateu! Espalma! Kozlinski voou, mandou a bola para fora pela linha de fundo em escanteio. Uma pancada de Luca na cobrança de falta, escanteio para Macaca bater. O primeiro do jogo ia para Ponte Preta, por cima da barreira, quase o Luca empata. Fecim na bola. Fecim vem para a bola para fazer a cobrança de escanteio. A Ponte leva a zagueirada para a área. Time do Guarani vigilante lá dentro da área. Partiu Fecim, pé canhoto, levantou na área. Subiu Léo Santos de cabeça e ele cometeu a falta. Lucão tá caído, Lucão do Break, que marcou o seu segundo gol no Campeonato Paulista, placar de 1-0. Já se levanta, tá tudo certo com o Lucão do Break. Iga atacado agora com mega loja também em Sorocaba, na Avenida Juvenal de Campos, na Vila Pinheiros. Visite e confira as ofertas especiais de inauguração do Atacarejo. Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Compre também pelo Televendas, acesse iga.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 13 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Derby 202, Brinco de Ouro, Lucão do Break, Guarani 1, Ponte Preta 0, Edu. Olha, encerrado em Ribeirão, hein? Acabou, Botafogo 1, Corinthians também 1, nos acompanha de Hong Kong o Beto Pascarelli. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Pastel de feira tem nome, pastel Irra, frito na hora, quentinho, saboroso, massa crocante com muito recheio. Pastel Irra, tradicional pastel de Campinas, presente nas principais feiras diurnas e noturnas. Vem pra feira comer pastel. Pastéis Irra, o melhor pastel do Brasil.
Falta na beirada do campo. Fecim vai cobrar. Jogadores da Ponte Preta vão povoando a entrada na área do Guarani. Autorizado. Fecim, pé canhoto. Cruzou muito baixo. Tirou, afastou lá atrás a retaguarda. Agora voltou Leonardo de perna direita. Vem Kevin. Bateu longe para fora. Bateu da entrada na área de perna direita. Bateu muito mal o Kevin, na verdade. Ela subiu muito, foi embora. Saiu, é tiro de meta para o Guarani bater. Quase o Kevin mandou a bola nas arquibancadas, que é destinada ao torcedor visitante no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Só que o torcedor da Macaca não marca presença por determinação do Ministério Público. Jogo com torcida única, apenas os torcedores do Guarani. Acessórios Três Vias, loja especializada em peças e acessórios para caminhões e picapes. Há mais de 47 anos no mercado. Acesse acessóriostrêsvias.com.br. E se você não encontrar algum produto, mande uma mensagem de WhatsApp 974032077. Acessórios Três Vias. Júlio Nascimento, os números do jogo, a estatística, os números do derby. 202, 1-0, Guarani. Júlio. E a maior posse de bola é da Ponte Preta, Batistão. 57% contra 43% do Guarani. E o Guarani finalizou 3 vezes contra 2 finalizações da Macaca. Veja também a matéria do derby 202 no portal carlosbatista.com.br, onde o torcedor não tem trabalho de ficar procurando a matéria. É tudo fácil e rápido de localizar. Acompanhe o portal CB também nas redes sociais. Cobrança de arremesso lateral. Kevin faz o levantamento lá na frente. A bola foi para a linha lateral. Tem um da Ponte Preta caído, mas o árbitro marcou arremesso lateral para o Guarani. É o Luca que está sentindo, dizendo que tomou uma pancada ali à altura do cucuruto, no alto da cabeça, hein, Antônio Lupi? Sente muitas dores, o camisa 9 da Ponte Preta tá caído, o jogo tá parado, só que o árbitro deu apenas o arremesso lateral para a equipe do Guarani. Luca vai se levantando bem devagar, aparentemente tá tudo bem com ele, o jogo vai recomeçar. 1-0 Guarani. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 16 passados, primeiro tempo. Conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2022, o grande derby campineiro. Estádio Brinco de Ouro da Princesa, Lucão do Break marcou. Guarani 1, Ponte Preta 0. Ainda Paulistão à tarde em Palmeiras 1, Santo André 0. De Jacupiranga, Vale do Ribeira, Bugrinos da Bosch. Alô, Bruno Romão. Bandeirantes. Alô, Rodrigo Salomão. Trabalhou conosco aqui, grande jornalista. Foi repórter, foi apresentador, foi diretor-geral da Band Campinas e já há algum tempo está trabalhando em São Paulo, na Band São Paulo, mas não nos esquece nunca. Está na escuta aqui da Rádio Bandeirantes em AM 1170 e FM em faixa estendida 85.7. Também pelas plataformas digitais. Estamos no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Entre lá, seja assinante do canal, dê um like para nós. Rogério Franci, ouvinte comentarista. O seu time marcou um gol aí com o Lucão do Break. Vibrou muito, hein, Rogério Franci? Com certeza, Carlos Batista. Vibrei sim. Como eu disse, o Guarani ia começar para cima. Mas a bola pingou antes do goleiro, né? Então o Gleger manja muito do assunto. Sabe que toda bola que pinga antes é difícil. E a Ponte está vindo. Vamos ver aí. A expectativa é boa. E para você, Ricardo Alexandre, a Ponte Preta saiu perdendo o derby 202. E aí, vai empatar e virar? O que você está achando do derby, hein, Ricardo? Tô achando que a Ponte Preta começou muito nervosa, né, Batista? Pessoal muito nervoso, errando passe, as linhas bem espaçadas, sem computação. Mas o time parece agora já está dominando mais o espaço, segurando mais a bola, vai colocar a cabeça no lugar sim, e nós vamos virar esse jogo. Para ser ouvinte comentarista, você tem que seguir a página da Rádio Bandeirantes no YouTube. É o youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, ser assinante e aí depois ouvir o programa Esporte em Debate a partir das 5 da tarde. Na próxima segunda-feira vamos sortear o ouvinte comentarista para a próxima transmissão. Você tem que, de alguma forma, provar
que você é seguidor, que você é assinante da página da Rádio Bandeirantes no YouTube. A linha de cortadores elétricos AP Titan possui o motor mais potente da categoria. Pode ser usada com cerâmico, porcelanato, mármore, granito e pedra natural. Com superfícies lisas, ásperas ou então em relevo. Conheça acessando o site cortag.com.br. Siga também a Cortag no Instagram, @CortagBrasil. Diogo Matheus domina a bola lá atrás no campo de retaguarda para o Guarani. Erra o passe. Chega tirando e afastando o Jean Carlos. Toca na frente, vem para Luca pela esquerda. Reclama o árbitro, parou, marcou. É falta para Macaca. Ronaldo Alves protesta. Conversa com o árbitro. Diz que não fez nada. Absolutamente nada. E o árbitro, com os 2 polegares levantados, faz sinal de positivo, mas marca a falta. A Ponte tem pressa e cobra. Sai pela direita no campo de ataque, vem com Kevin. Ele recolhe, chega a marcação, ele recua, vem para Thiago Lopes. O Thiagão dentro do círculo central. Entregando pela esquerda, cima tentando a passagem, Léo Santos. Soltou na frente, a bola voltou, dominou o Lucas, gira em cima da marcação, vem para fazer o passe. Solta o jogo lá pela direita. Rolando para Kevin. Kevin levanta a cabeça, toca atrás pela direita para André Luiz. Abriu na lateral, na ponta direita, placar de 1-0. Vem para a bola, chegou, bateu de perna direita, André Luiz, vem Matheus Jesus para tocar na bola, Ronaldo Alves. Vigilante na entrada da área, chega para tirar, afasta. A bola vai para a linha lateral em arremesso pela direita para Macaca bater. Corbela Tintas, a parceira do pintor. Aqui você encontra a linha de esmaltes Coralite para metal e madeira. Atendimento, variedade, qualidade, só tem ela. Corbela. Alô, meu amigo pintor, você que é profissional da construção civil, um grande abraço, muito obrigado. Você que trabalha com pinturas. Os donos da bola, de segunda a sexta-feira, 12h30 na tela da Band. Futebol da região com matérias especiais, compactos dos jogos e os gols da rodada. Participe das enquetes pelo WhatsApp 971021493. E você também pode acompanhar o debate com o maior time de comentaristas da televisão regional. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 21 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2022, estádio Brinco de Ouro em Campinas. Guarani 1, Lucão do Break, marcou um golaço do Lucão do Break. Ponte Preta 0. Olha, São Bernardo e Ituano, primeiro tempo 0-0 lá em São Bernardo. Lá no DIC 5, a rapaziada aqui, o Ricardo, o Matheus, o Igor, o Pedro, o Raul e o Wagner na escuta da Bandeirantes. Nosso muito obrigado. Bandeirantes. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade e preço justo, variedade de peças originais e de reposição. Para veículos nacionais importados, acesse rochaautopeças.com.br. Domina o time do Guarani, vem pela esquerda, recolhe, ajeita a bola, Bruno Silva com Matheus Pereira, na frente dominou, rolou atrás para Giovanni Augusto, ele não estava atento, perdeu e na sequência falta no Leonaldi. A falta para a equipe da Macaca bater lá atrás do campo de retaguarda. Aroma das Ervas, uma linha completa de misturas e temperos equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Nos melhores supermercados de hortifrutis de Campinas e região. Acesse aromadeservas.com.br. 1-0. Lucão do Break marcou 1-0. Guarani vai vencendo o derby 202. E daqui a pouco o intervalo inteligente diferente do rádio brasileiro. Comando de Edu Pinheiro. Giovanni Augusto está sentindo. Giovanni Augusto, é problema aí para o técnico Daniel Paulista em Marcos Luiz. E ele tem como opção no banco de reservas, caso o Giovanni Augusto não aguente, Batista, o Vitinho com a número 38. Vitinho, camisa número 38, que entrou muito mal em Itu.
na derrota 3-0 para a equipe do Ituano. O Sorriso é o seu cartão de visitas. A Odontoclinic, maior rede de clínicas odontológicas do país, preparou uma campanha especial de implantes dentários para você voltar a sorrir. Dia 11 de março você vai voltar a sorrir. Ligue ou então chame no WhatsApp. Reserve o seu horário 33427000. Repetindo 33427000. E vem embora o time da Macaca. Luca partiu, entrou na área, perna direita, bateu, vai embora. Pra fora pela linha de fundo, bateu firme de perna direita. A bola subiu muito, saiu cruzada. Mas para fora, pela linha de fundo, em tiro de meta para o Guarani bater Antônio Lupi. Depois de um passe por elevação do Leonaldo, o Luca ficou de frente para o gol. Na verdade, ele bateu cruzado. Não era a melhor opção, porque ele tinha o Matheus Jesus e o próprio Pedro Júnior na área. Pediu desculpas o Luca porque percebeu que não fez a melhor escolha. Grande abraço para o Luiz Fernando Tessari. O Juba Tessari, que comanda a Odontoclinic, a número 1 do Brasil em implantes Odontoclinic, porque sorrir é tudo. Arremesso lateral, Diogo Matheus autorizado, levantou a bola na frente, veio, tocou de cabeça, Lucão do break, Giovanni Augusto estava na entrada da grande área. E ele cometeu uma falta, mas protesta, vai lá, pega o árbitro pela cintura. Protestou, mas de nada adiantou. A falta foi marcada para Ponte Preta bater. Ele protestou e depois abraçou o árbitro e falou assim: só estou fazendo teatro. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @CortagBrasil. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman. Estamos ultrapassando a metade do primeiro tempo. O Guarani vence, mas quem está melhor do jogo, hein, Tigrão? Quem está melhor é quem está vencendo. O Guarani com a bola evolui, é vertical. Vem embora o time do Guarani, Júlio César dominou, ele fugiu da marcação, meteu o pé direito, levantou na área, dominou, vem pra bola, girou, tentou a passagem, pé direito, bateu, é pênalti! Penalidade máxima para o Guarani. Matheus Pereira recebeu a bola na área e bateu surpreendendo. A bola explodiu no braço. Bateu de perna direita. Surpreendeu, muita convicção. O árbitro apontou a marca da Cal. Apontou o pênalti para o Guarani. É pênalti para o Bugre. Marcos Luiz, o cobrão. A bola bateu no André Luiz, né, Batista? Ficou claro. E o árbitro deu cartão para o zagueiro da Ponte. Como você disse, o Matheus Pereira tinha tanta convicção no chute e ele arriscou um chute muito forte. Por azar do Matheus Pereira, ela bateu no braço do jogador, marca pênalti. É a chance do Guarani na bola parada no pênalti de fazer o segundo. E o Lucão do break tá por ali, Batista. Giovanni Augusto. Está sendo checado. O André Luiz toma cartão amarelo. Ouvir aqui os comentaristas. Começa com você, Gleger. Achou que foi pênalti? Pênalti claro, Batista. E para você, CH, achou que foi pênalti? Pênalti claro. E para você, Tigrão, você estava falando quando o lance ocorreu, um lance agudizado pela direita e completado pela esquerda, o cruzamento do Júlio César, a batida do Matheus Pereira e a bola no braço do André Luiz. Foi pênalti ou não? Foi pênalti sim, Batista. Ele desvia a trajetória da bola com o corpo descolado, com o braço descolado do corpo. E eu ia falar do André Luiz. É ele que está começando as jogadas da Ponte. Erra todos os passes. Não tem jeito de dar certo. Giovanni Augusto vai para a bola para fazer a cobrança, tomando posição para a batida, mãos na cintura, um sentimento de confiança toma conta do camisa 10 da equipe do Guarani, jogadores da Ponte posicionados na entrada da área, derby 202, autorizado Giovanni Augusto, partiu, bateu, é gol! Gol!
Cerca de 28 minutos passados, primeiro tempo. Cobrança de pênalti. Giovanni Augusto partiu com enorme convicção. Enfiou o pé direito na bola e mandou no meio do gol. A bola bateu no fundo do gol e fez chuá. Giovanni Augusto com uma frieza impressionante. Partiu com muita técnica. Enfiou o pé na bola, jogou lá dentro. Saiu comemorando, jogando flechas para a torcida. Giovanni Augusto, a exaltação do entusiasmo, produzindo o gol no derby 202. Marca, portanto, também a sua história na trajetória do Guarani. Uma trama improvável com a dinâmica funcional fazendo acontecer. Impressionante, um erro no primeiro gol e o primeiro gol do Guarani. E um pênalti e a batida certeira, inclusive com elegância estética do Giovanni Augusto para meter a bola no fundo do gol. A bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. A torcida do Guarani vibra, da pele até o osso. Dali Guarani, dali Bugre, marca o segundo gol no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Hoje sempre Guarani. Giovanni Augusto, 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 camisa 10. Guarani 2, Ponte Preta 0. E o detalhe do gol é seu Marcos Luiz. Você falou da elegância do Giovanni Augusto na cobrança do pênalti. Parecia até, Batista, que ele estava vestindo um fraque. E você acertou. Ele com o peito do pé. Todo mundo imagina o chute com o peito do pé fraquinho. Não. Ele encheu o pé. Não deu para o Igor Vinhas. Foi de pênalti, mas foi bonito. Giovanni Augusto faz o segundo do Guarani. 2-0 no derby 202. Cor Bela Tintas, a parceira do pintor. Aqui onde você encontra Coral, proteção sol e chuva, atendimento, variedade, qualidade, só tem ela, Cor Bela. Placar de 2-0, o time da Ponte vai perdendo no primeiro tempo, estamos com 32 minutos, tem que tentar uma reação urgente para não deixar o time do Guarani ampliar, porque senão fica impossível de reverter. Acessórios Três Vias, loja especializada em peças e acessórios para caminhões e picapes. Há mais de 47 anos no mercado, acesse acessoriostresvias.com.br. E se você não encontrar algum produto, mande um WhatsApp 97403-2077. Acessórios Três Vias. Gleger Zorzi, 2-0, o time da Macaca vai perdendo e o Guarani tem que ir em busca do terceiro para matar o jogo em Gleger. Exatamente, né, Batista? E o posicionamento do Guarani diz tudo, né? O Guarani mais organizado, a Ponte tenta algumas jogadas, mas a gente percebe que não evolui, não tem aquele homem de articulação, né? Não tem aquele homem que pisa na bola, que organiza. E o Guarani, jogando com o Giovanni Augusto centralizado, dificulta essa marcação da Ponte, povoando um pouco mais o meio de campo. Guarani melhor no jogo, merece o 2-0. Iga atacado agora com mega loja também em Sorocaba, na Avenida Juvenal de Campos, na Vila Pinheiros. Visite e confira as ofertas especiais de inauguração do Atacarejo. Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, em Sorocaba. Também compre pelo Televendas, acesse iga.com.br para saber os números dos televendas das três lojas Iga Atacado. E aí, CH, sua opinião, placar de 2-0, placar justo.
Absolutamente correto, de um time organizado, fez o primeiro gol, trouxe a marcação todos atrás da linha da bola, esperando a Ponte, que ficou com uma posse de bola enganosa. A Ponte é uma verdadeira confusão dentro de campo, de maneira tática, na arrumação do meio campo, e um time nervoso. O Guarani merece os 2-0 e é melhor no jogo. Pastel de feira tem nome, Pastel Irra, frito na hora, quentinho, saboroso, massa crocante com muito recheio. Pastel Irra, tradicional pastel de Campinas, presente nas principais feiras diurnas e noturnas. Vem pra feira comer pastel. Pastéis Irra, o melhor pastel do Brasil. Domina, vem pro jogo, carrega o time da Ponte. Pedro Júnior ultrapassa a linha da metade do campo, rolando pela esquerda. Jean Carlos tentou o cruzamento, fecha a porta, Diogo Matheus. A bola explodiu no corpo do lateral direito do Guarani. Escanteio. Escanteio para Macaca bater. É o segundo escanteio da Ponte Preta no jogo, segundo pelo lado esquerdo, na tentativa do cruzamento do Jean Carlos. Fecim, camisa 20, ajeita a bola. É ele que vem para a cobrança. Fecim na cobrança de escanteio para Macaca. Partiu, meteu o pé canhoto, levantou na área, subiu de cabeça. Léo Santos pega Igor Vinhas. Subiu desviando de cabeça Igor Vinhas. Pegou a bola para a linha lateral, é arremesso, a Ponte tem prensa, Kevin cobrou tocando para Pedro Júnior, voltou no Kevin, passe errado no Kevin, nos pés de Lucão do Break, domina tocando para Giovanni Augusto, tentou a passagem, é falta, aterrado, o árbitro parou, marcou a falta do Matheus Jesus, é falta no campo de defesa pela esquerda, falta para o Guarani bater. A falta foi do camisa 10, o Matheus Jesus, que chegou atrasado na disputa de bola com o Lucão do Break. O jogo está parado, mas não tem nenhum jogador caído neste momento. É falta para a equipe do Guarani no sistema defensivo. Ô, Gleger, não foi assim aquela defesa, mas você é especialista falando da defesa do Igor Vinhas. A cabeçada do Léo Santos, Gleger. Essa defesa agora do Kozlinski, né, Batista? Não do Igor Vinhas. Aliás, desculpa, do Kozlinski. É uma defesa muito fácil, né? Mas ele demonstra estar seguro na partida, concentrado. Eu queria dar a nota daquela defesa na falta, na batida do Lucas, tá? Você não me perguntou, aquela nota lá, 7,5. 7,5, portanto não foi defesaça, porque só acima de 8, de acordo com o regulamento. De acordo com o regulamento, acima de 8 é defesaça. Só lembrando que eu tô mais criterioso esse ano. Só lembrando que eu confirmo, eu aceito, mas acho que vale mais. 7,5 voltou, hein, Batista? Acessórios Três Vias, loja especializada em peças e acessórios para caminhões e picapes há mais de 47 anos no mercado. Acesse acessoriostresvias.com.br e se você não encontrar algum produto, mande uma mensagem de WhatsApp 974032077. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. Depois desse ataque, dominou pela lateral da grande área, Giovanni Augusto para Júlio César, pé direito, levantou na área, Matheus Jesus de cabeça, tirou a bola, voltou, Bruno Silva, parou, dominou, rolou para Diogo Matheus, toca na frente para Giovanni Augusto, voltando para Diogo Matheus, na lateral do gramado para Giovanni Augusto, ele retrai, Diogo Matheus vai tocar ainda mais atrás para Ronaldo Alves, que sai jogando, entregando a bola para Derlan, ele domina em cima da risca da metade do campo para fazer o passe pela esquerda, Matheus Pereira vem por dentro, toca pela meia para Lucão do Break, ele recua na defesa, vem lá atrás, o time do Guarani tem dificuldade para sair jogando pela esquerda, a marcação da Ponte, a bola volta, Ronaldo Alves, tocou errado, pegou, dominou, partiu, vai para a bola, Fecim, pé canhoto, bateu na trave, pancada de perto da canhota de Fecim. Uma trombada dos zagueiros. Bateram cabeça lá, Ronaldo Alves e Derlan. Partiu Fecim, desceu pelo lado esquerdo e deu uma pancada de perna esquerda. A bola passou lambendo o poste. Tive a impressão de que tocou na trave, mas ela não tocou não. Ela bateu numa placa de propaganda lá atrás.
Perde o gol, portanto, o Fecim, Antônio Lupi. E o Fecim ganhou um belo de um presente da dupla de zaga do Guarani, do Ronaldo Alves e do Derlan. Ele saiu com a bola dominada na perna esquerda, ficou de frente para o Kozlinski, só que na hora da finalização ele acabou tirando muito. Pegou na placa de publicidade, na bolsa de água do Kozlinski e perde uma grande chance o Fecim para diminuir o placar. Acompanhe o melhor do futebol de Campinas no portal carlosbatista.com.br. O torcedor não tem trabalho de ficar procurando a matéria, é tudo fácil e rápido de localizar. Acompanhe o portal CB também nas redes sociais. Júlio Nascimento e os números do derby. Placar de 2-0, Guarani vencendo o Júlio. Pois é, Batista, o Guarani ainda dominante nas ações ofensivas. Foram 5 finalizações de direção ao gol. Em relação à questão das faltas, 10 faltas do Guarani, 5 faltas da Ponte, totalizando 15 no jogo. Júlio César dominou, pé direito, cruzou na área, chega lá atrás para tirar a face defensiva da Macaca, mas o rebote sobrando sempre com o time do Guarani, que faz ocupação militar lá no campo de ataque. Bola com Ronaldo Alves, ele levanta de perna direita, vem Kevin de cabeça, afasta, joga para fora, para a linha lateral. Em arremesso pela esquerda, arremesso para o time do Guarani bater. Rogério Franci, você que é torcedor do Guarani, agora 2-0, vibrou muito aí com o gol de pênalti do Giovanni Augusto. Com certeza vibrei bastante. Ali achei que Giovanni Augusto estava um pouco escondido do jogo e começou a participar um pouco mais até depois do gol. Eu acho que o jogo vai ter essa tônica aí. Vamos ver depois do intervalo. E para você, Ricardo Alexandre, a Ponte Preta toma o segundo gol. Fica uma situação bastante delicada para o seu time, hein, Ricardo? Tá complicado, né, Batista? Olha, eu já vi gente em time de fraldinha muito mais arrumado que o time da Ponte Preta. Muito desorganizado. E vem o time do Guarani pela direita, Júlio César no meio de 2, ele balança o corpo, escapa, sai da marcação, toca atrás, vira pela direita, recebe, domina Rodrigo Andrade, recua quase em cima da risca na metade do campo, entregando para Giovanni Augusto, lançamento no campo de ataque, vem Lucão do break, tentou girar em cima do próprio eixo, Léo Santos, é falta para o Guarani bater, Lucão do break fica caído, se contorcendo, curveteando ali na grama. E olha que ele não está dançando break, hein? Ele dançou o break quando ele marcou o gol, mas agora está reclamando que foi tocado, foi empurrado, foi chutado. A falta é para o Guarani bater, Marcos Luiz. A falta aconteceu, isso é fato, Batista. E segundo, aí foi sem querer. Quando ele foi, o Léo Santos, se livrar do Lucão do break, ele pisou no braço do atacante do Guarani. E o árbitro muito próximo marcou, falta perigosa. 2-0, o Guarani está vencendo. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, placar de 2-0, o time do Guarani está vencendo, o placar é justo em Tigrão. É justo porque está premiando a equipe mais organizada. A Ponte é um amontoado, ela tem um buraco ali no seu setor de lateral esquerda. Ninguém consegue coibir, o Jean Carlos é muito fraco, né? O Gilson não viu isso. Que já contra o Botafogo jogou o tempo todo em cima dele. Então, tá deitando e rolando por ali o Júlio César, que normalmente joga do lado esquerdo, mas inteligentemente o Daniel Paulista colocou o Júlio César em cima do lado mais fraco de marcação, apesar que o Kevin também marca mal, erra muito, mas esse menino, Jean Carlos, é muito inexperiente. O Guarani joga praticamente 90% de suas ações ofensivas em cima do lateral esquerdo da Ponte. Bem postado, a Ponte não consegue sair. Quando não tem a bola, o Guarani puxa suas linhas para trás da demarcatória de meio campo. A Ponte não tem armação, não consegue penetrar e a tendência é essa. O Guarani, inclusive, ampliar. Bola parada pela meia direita, campo de ataque, a falta para o Guarani bater. Diogo Matheus está posicionado para a batida, Igor Vinhas fica gesticulando, orientando a barreira com 2 homens. Diogo Matheus rolou para Matheus Pereira, pé canhoto, bateu, vai embora. Bateu de longe, mandou para fora pela linha de fundo e atenção torcedor. A Bandeirantes marca o tempo de jogo.
43, primeiro tempo. Conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2022, Estádio Brinco de Ouro, Guarani vencendo, Guarani 2, Ponte Preta 0. Olha, a Taça Guanabara encerrado, Fluminense 3, Volta Redonda 0. Um abraço para o Raul Keles, lá de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Bandeirantes. Bandeirantes AM 1170 FM 85.7. Escanteio para Macaca, Fecim, pé canhoto, levantou na área, muito alto. A bola caiu com um lado direito, vem para a bola. Kevin fez o levantamento no erguimento da área. Tira a face defensiva do Guarani. Fecim pegou o rebote, vai para a linha de fundo, adiantou demais a bola. Uma dificuldade imensa para dominar o Fecim. É tiro de meta para o Guarani bater. E deu um toque a mais na bola, tentando sair da marcação, só que foi muito forte. Se esforçou todo, não conseguiu evitar a saída da bola. Tiro de meta para o Kozlinski. Tem coisa que é legal. Tem coisa que é super legal. Pois não. E o jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Rádio Bandeirantes é super legal. Mas muito obrigado. Tem oferecimento. É Supermercado Taquaral. Aqui você é especial, tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbela Tintas você encontra a linha Coral Decora e o melhor preço do Brasil. Acesse corbelatintas.com.br. Corbela com 2 L's. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @cortagbrasil. E vem pra bola, domina o time da Ponte, entrou na área pela direita, vai pro solo, reclamou Pedro Júnior, que foi tocado pelo Matheus Pereira. Ele desabou, o árbitro não marcou de imediato, mas o lance vai ser checado, não é isso, Lupi? Vai ser checado pelo VAR, o árbitro estava muito perto do lance, né? Uma disputa pelo espaço, o Pedro Júnior ganha, dá um toque na bola, tive ali a sensação de um toque, não sei o suficiente para derrubar o jogador, mas o VAR consultou o jogo normal, jogada limpa, tiro de meta para o Kozlinski. Mais 4. Era o Pedro Júnior que estava na área com o Matheus Pereira. O VAR consultado, nada aconteceu, nada foi marcado. Implante dentário é na Odonto Clinic. Chame e agende a sua avaliação. Telefone 33427000. 33427000. Odonto Clinic. Domina Leonardo no campo de defesa. Ele passa além da linha da metade do campo. Tenta penetrar do campo de ataque. Ronaldo Alves marcando alto. Tira, é arremesso lateral. Tem pressa, cobra o time da Macaca. Vai terminar já o primeiro tempo. Recolhe no campo de defesa. Thiago Lopes trabalha na perna direita para fazer o passe lateral para Kevin. Kevin domina, gira de um lado para o outro. Recua para Thiago Lopes. Ele entrega pela meia esquerda no campo de defesa para Léo Santos. Ele trabalha, toca na frente para André Luiz, que cometeu o pênalti. A bola bateu no braço dele. Volta no campo de defesa. Toca lá atrás o time da Ponte. 2-0. Perde o jogo no Brinco. Passe errado. Chega, domina Giovanni Augusto. O time do Guarani vem pro contra-golpe com Matheus Pereira pela esquerda. É falta nele. O árbitro paralisa e marca a falta para o time do Bugre bater. A linha de cortadores elétricos Zap Titan possui o motor mais potente da categoria. Pode ser usada com cerâmico, porcelanato, mármore, granito e pedra natural. Com superfícies lisas, ásperas ou em relevo. Conheça acessando o site cortag.com.br. Siga também a Cortag no Instagram, @CortagBrasil.
Guarani com a bola, Giovanni Augusto lá pela esquerda, ele recua, uma bola de segurança dentro do círculo central, recebe, domina, vem Ronaldo Alves tocando pela direita para Diogo Matheus, fecha no setor Fecinho, a bola explodiu no corpo do camisa 20 da Macaca, que hoje joga de branco e ataca contra o gol do placar eletrônico. Consequentemente, Guarani que joga de verde ataca contra o gol dos portões de entrada do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Arremesso lateral. Vai terminar já o primeiro tempo. E vai começar aqui na Bandeirantes o intervalo inteligente. Jean Carlos cobrando arremesso lateral para Luca. Ele não conseguiu dominar. Sempre um marcando e dois na sobra. Esse é o tipo de marcação que está impondo o Guarani quando algum jogador da Ponte pega a bola no ataque. Apita o árbitro Vinícius Gonçalves Dias de Araújo. Termina o primeiro tempo. Lucão do break, um golaço. Giovanni Augusto de pênalti. Guarani 2, Ponte Preta 0 e vem aí o intervalo inteligente do Rádio Brasileiro. Alô, Edu Pinheiro. Muito bem, meu amigo Batista, 2-0 Guarani, intervalo, destaque Marcos Luiz, alguém amarelado do Guarani? Ninguém amarelado, Edu. Ok, Antônio Lupe, da Ponte. André Luiz pôs a mão na bola dentro da área, lance que gerou o pênalti e que, consequentemente, gerou o segundo gol do Guarani. André Luiz, camisa 95, único amarelo da Ponte. Muito bem, Júlio Nascimento, os números do derby, Júlio. Chama atenção que o Guarani foi efetivo, Edu, mesmo com a Ponte Preta tendo mais posse de bola, 58% contra 42%. A Ponte finalizou 8 vezes contra 6 do Guarani, mas o Guarani, quando teve chances perigosas, foram 2 chances perigosas criadas, conseguiu marcar 2 gols. Em relação às faltas, Vinícius Gonçalves Dias Araújo, como você citou agora, aplicou apenas um cartão amarelo. 17 faltas no primeiro tempo, 10 para o Guarani, 7 para a Ponte Preta. Está na média do derby, que é uma média de 19 faltas por jogo, por tempo. Então, o Vinícius Gonçalves Dias Araújo está dentro dessa média no primeiro tempo. Edu. Olha, já ouvinte comentarista, uma palhinha rápida do Ricardo Alexandre, torcedor da Ponte, e do Rogério França, torcedor do Guarani, hein? Olha, o Guarani joga com Kozlinski, Diogo Matheus, Ronaldo Alves, Derlan e Matheus Pereira, Bruno Silva, Índio, Rodrigo Andrade, Giovanni Augusto, Júlio César e Lucão do break. A Ponte com Igor Vinhas, Kevin, Thiago Lopes, Léo Santos e Jean Carlos, Leonaldi, André Luiz, Fecim e Matheus Jesus, Luca e Pedro Júnior, tá bom? Muito bem, o Ricardo Alexandre, e aí, a sua Ponte aí, Ricardo, como é que você acha que foi? Ô Edu, foi uma vergonha, né? Poderia ser muito melhor, né? A Ponte Preta desarrumada, como eu disse, o time começou muito nervoso, né? Errando muitos passes. E esse esquema de jogo que o Gilson tem colocado não tem dado certo, precisa acordar para tentar outra coisa. Olha, eu não vi o Carlos Batista falar o nome do Leonaldi, a pessoa mais regular do time, né? Mas está apagado. Esse esquema consegue apagar os poucos talentos que a equipe da Ponte tem. Muito bem, Ricardo Alexandre, legal. Agora o torcedor do Guarani é o Rogério France, 2-0 Guarani. Tudo de bom, hein, Rogério? Tudo bem, graças a Deus. Muito bom falar com você também. Muito obrigado. Já eu quero mandar um abraço para todos os meus amigos. É maçante a quantidade de amigos que estão ouvindo o programa agora, com a nossa participação aí. Um abraço especial pro Fumaça do Jardim Aurélia. Pessoal todo lá em peso, ouvindo a Rádio Bandeirantes. O Guarani entrou numa situação difícil, um clássico, mas soube marcar. Eu reparei que o Daniel organizou o time esperando de uma certa forma a Ponte e saindo com inteligência. E eu acho que isso ele não vinha fazendo naqueles jogos anteriores, onde ele não conseguiu um resultado bom. Então isso fez com que o Guarani saísse vencedor na primeira etapa. Muito bem, o nosso intervalo é o Rogério França. Alô, Fumaça do Jardim Aurélia, aquele abraço pra você, hein? Nosso muito obrigado. Já os nossos comentaristas Tigrão, CH e Gregor Zorzin. Intervalo, Guarani 2, Ponte 0. Derby Campineiro 202. Guarani e Ponte Preta, no estádio Brinco de Ouro. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes.
Oferecimento Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais para a sua economia. Confira no site iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial. Acessórios 3 Vias. Peças, acessórios e serviços especializados para caminhões e picapes. Acessórios3vias.com.br. WhatsApp 97403-2077. Aroma das Ervas, misturas e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pastéis Irra, os deliciosos pastéis que você encontra nas melhores feiras de Campinas e região tem nome: Pastéis Irra, o melhor pastel. Iga Atacado, agora também em Sorocaba, na Avenida Juvenal de Campos, Vila Pinheiros. Confira ofertas sensacionais. Cerveja Brahma, duplo malte, 350ml, 2,89. Arroz Pileco, 5 quilos, 19,90. Açúcar União, refinado, 1 quilo, 3,79. Papel higiênico Neve, leve 12, pague 11, 15,59. Ofertas válidas até segunda-feira, 21 de fevereiro. Iga Atacado, também em Sorocaba. Confira em iga.com.br. Beba com moderação. Acessórios 3 Vias, loja especializada em peças e acessórios para caminhões e picapes. Há mais de 47 anos no mercado. Serviço qualificado, produtos de grandes marcas e diversas opções. Os melhores preços dos fabricantes parceiros e toda a assistência para a segurança do seu caminhão, picape ou frota. Acesse acessórios3vias.com.br. Chame no zap 97403-2077. Visite a loja na Rua Batista Raff 53, Aparecidinha, Campinas. Aroma das Ervas, uma linha completa de misturas e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Pastel de feira é uma delícia, não é mesmo? Pastel quentinho, saboroso, frito na hora, massa crocante. Fala a verdade, é tudo de bom, mas não é qualquer pastel que é saboroso não, viu? Peça pastel pelo nome, Pastel Irra. Tradicional pastel de Campinas desde 1977, produzindo os melhores pastéis. Carne, queijo, palmito e uma enorme variedade de sabores com recheio farto e bem temperado. Presente nas principais feiras. Vem pra feira comer pastel. Pastéis Irra, o melhor pastel. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Aproveite a linha Coral Decor Efeitos Especiais. O Velvete tem fórmula com micropérolas, a opção mármore com cores mais vivas e o cimento queimado para espaços modernos e despojados. Corbella Tintas. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha em soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. Você sabia que a falta de dentes provoca problemas de saúde? Deficiência na mastigação, interferência na fala, perda óssea. Fazer implante não precisa ser um drama. Dia 11 de março, a Odonto Clinic separou um time de especialistas e condições imperdíveis para tirar todas as suas dúvidas. Volte já a sorrir. Ligue ou chame no WhatsApp e reserve seu horário. 3342-7000. Repetindo, 3342-7000. Venha para a número 1 do Brasil em implantes. Odonto Clinic, porque sorrir é tudo.
Derby Campineiro 202. Guarani e Ponte Preta, no estádio Brinco de Ouro. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais para a sua economia. Confira no site iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial. Acessórios 3 Vias. Peças, acessórios e serviços especializados para caminhões e picapes. Acessórios3vias.com.br. WhatsApp 97403-277. Aroma das Ervas, misturas e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pastéis Irra, os deliciosos pastéis que você encontra nas melhores feiras de Campinas e região tem nome: Pastéis Irra, o melhor pastel. Tem rede balançando. É bola! Pênalti pro Guarani. Giovanni Augusto vai pra bola para fazer a cobrança. Tomando posição pra batida, mãos na cintura. Um sentimento de confiança toma conta do camisa 10 da equipe do Guarani. Jogadores da Ponte posicionados na entrada da área. Derby 202. Autorizado Giovanni Augusto. Partiu, bateu, é gol! Gol! Na marca de 28 minutos passados, primeiro tempo, cobrança de pênalti. Giovanni Augusto partiu com enorme convicção, enfiou o pé direito na bola e mandou no meio do gol. A bola bateu no fundo do gol e fez chuá. Giovanni Augusto com uma frieza impressionante, partiu com muita técnica, enfiou o pé na bola, jogou lá dentro, saiu comemorando, jogando flechas para a torcida. Giovanni Augusto, a exaltação do entusiasmo, produzindo o gol do Derby 202, marca, portanto, também a sua história. Muito bem, nossos comentaristas Tigrão, CH e Greger Zorzin. Pela ordem, Tigrão, CH, Greger Zorzin, pelo pouco tempo que resta, rapidamente comentando aí. Oi, Tigrão, 2-0 Guarani. Alô, Tigrão. Bom placar, Edu, que mostrou tranquilamente aquilo que aconteceu no primeiro tempo. O Guarani é um time mais organizado, um time com mais personalidade, com mais confiança naquilo que está fazendo prevalecer os aspectos campo e torcida, e a Ponte com imensa dificuldade para tentar jogar. O Guarani começou agressivo, sem a bola, voltou, trouxe as suas linhas, baixou bastante, e a Ponte não entra, né? Teve ali uma pichotada dos dois zagueiros do Guarani, que o Fecim se meteu entre eles, chutou, ela bateu na placa de propaganda, passou perto, mas o Kozlinski estava na bola, foi o lance mais perigoso da Ponte, sem nenhuma grande consequência. 2-0 mostra com fidelidade aquilo que foi o Guarani, que jogou muito em cima da vulnerabilidade do lado esquerdo da Ponte, do Jean Carlos, ninguém volta para compor, o meio-campo não anda, e o Guarani, cabeça erguida, muito frio, tranquilo por ter feito o gol no início, envolveu a Ponte, poderia inclusive até ter estabelecido uma vantagem maior do que 2-0 nesse primeiro tempo. Existe uma diferença muito grande entre as duas equipes, em termos de organização, em termos de iniciativa, em termos de personalidade, Eduardo. Ok, CH, por gentileza. Numa partida decisiva com esse grau de importância, você precisa ter um time equilibrado emocionalmente e você não pode errar nas escolhas das peças. O Guarani fez o tradicional, o simples objetivo com criatividade e com pés no chão. A Ponte escolheu errado o time para começar a partida. Colocou em campo jogadores sem condição física e emocionalmente muito intranquilos. O Guarani jogou com a cabeça, da maneira correta. Fez o primeiro gol marcando em cima. Depois trouxe as linhas para baixo, para trás. No contra-ataque pegou a Ponte de novo, desguarnecida.
A Ponte não existe na saída de bola, não tem meio campo e o time está absolutamente nervoso, principalmente os seus dois laterais. O meio campo não existe, é uma grande confusão. E o Guarani joga o feijão com arroz. Não foi uma grande partida, mas o Guarani esteve nesse primeiro tempo, Gleger Zorzin, mais organizado que a Ponte, Gleger. Concordo com você, CH. O Guarani melhor posicionado, né? Propondo o jogo, adiantando as linhas. Organização em posicionamento e em estratégia. Você vê que o Guarani, no momento em que sobe as linhas, um time agrupado, na hora em que você baixa para se defender também, não dá espaço. Tudo bem que a Ponte tem muita dificuldade no meio de campo, né? Eu, se fosse o Gilson, já tiraria o André Luiz no intervalo, entraria lá com o, Pedro, com o João Pedro, para que possa ter um pouquinho de armação, um pouquinho de articulação. O time da Ponte não cria, o time da Ponte não chega. Ah, mas chegou aquela com o Fecim. Sim, chegou com o Fecim, os dois zagueiros do Guarani batendo cabeça, a bola sobrou ali. Então vai começar o segundo tempo agora, vai ter aí umas mudanças, depois o pessoal, os repórteres vai trazer aí as mudanças. Mas olha, eu acho que o Guarani mereceu, sem dúvida nenhuma, o 2-0. Time mais organizado, mantém a posse de bola com qualidade e erra menos. E o Guarani também está mais concentrado. Carlos Batista. Tudo pronto, vai começar a etapa final. Apita o árbitro. A bola está rolando no segundo tempo no Brinco. Carlos Batista. E lá foi eu de novo, microfone Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o segundo tempo, Derby 202 até aqui, Guarani 2-0. Um golaço do Lucão do Break, um gol de pênalti. Pênalti cometido por André Luiz, a bola bateu no braço dele, chutada pelo Matheus Pereira. E quem bateu foi o Giovanni Augusto, 2-0 Guarani. Vamos saber se tem alterações. Começa pelo mandante. Guarani mudou ou não, Marquinhos? Mesmo time do primeiro tempo, Batista. E a Ponte Preta, Antônio Lupi. A Ponte mexeu. O André Luiz ficou no vestiário. Camisa de número 95. Está em campo Ribamar. Ribamar, atacante, tem a 29. Ribamar. Portanto, entrando no time, vai ter gol do Ribamar. Vamos ver, né? Daqui a pouco os comentaristas vão falar e também o ouvinte comentarista. Hoje são dois, um representando o Guarani, Rogério Franci, e o representante da Ponte, Ricardo Alexandre. A linha de cortadores elétricos AP Titan possui o motor mais potente da categoria. Pode ser usada com cerâmico, porcelanato, mármore, granito e pedra natural. Com superfícies lisas, ásperas ou em relevo, conheça acessando o site cortag.com.br. Siga a Cortag no Instagram, @CortagBrasil. Cartão. Vai. Gilson Kleina, por reclamação, recebe cartão amarelo. Gilson Kleina amarelado, lembrando que para o técnico também vale vermelho, né? Se tomar o segundo amarelo, toma o vermelho. É igual ao jogador de futebol. E se receber o terceiro cartão amarelo, cumpre suspensão de uma partida. Sabe se ele tem... Quantos cartões ele tem? Primeiro do Gilson esse ano. Primeiro dele. Primeiro, né? Isso. Bola para fora, para a linha lateral, em arremesso pela esquerda. O time do Guarani vem para fazer a cobrança. Matheus Pereira, autorizado, repõe no campo de jogo. O Guarani reclamou de uma falta, o árbitro deu arremesso lateral para a Ponte Preta. Cobra Kevin, ele faz o lançamento lá para dentro do círculo central. Se manda Luca, vem, adianta demais a bola, perdeu, voltou, Matheus Jesus dominou, rola pela direita para Pedro Júnior, voltando para Matheus Jesus. Ele dá um tapinha de perna canhota para Leonaldi, ele vem para dentro do círculo central, abriu para Jean Carlos pela esquerda, bem na lateral, beiradeando o campo. Bola atrás, o time da Ponte se organiza. Guarani segue marcando a saída de bola do time da Ponte. Vai embutindo lá pelo lado direito. 2 na marcação. Tomou a bola de Pedro Júnior. Domina o time do Guarani. Se manda Júlio César. Vem pela beirada do campo. Rolou rasteirinho para Giovanni Augusto. Ele retrai. Chamou o Rodrigo Andrade pela direita para Bruno Silva. De um volante para o outro. Volta no Rodrigo Andrade. Por elevação. Tentou passe aberto. Subiu a bandeira marcando impedimento.
do Diogo Matheus. Estava impedido, estava na banheira, hein, Marquinhos? Mas essa aí não é boa, não. É verdade. Qual é a boa, hein, Batistão? A banheira boa é aquela que você tem lá na sua mansão. Eu senti saudade disso, hein, Marquinhos? Eu também. Corbella Tintas, a parceira do pintor. Aqui você encontra a linha Labastine de preparação de paredes. Atendimento, variedade e qualidade, só tem ela, Corbella. Vamos lá, Gleger, mexeu a ponte, uma mexida, o Guarani não, falando aí, portanto, da alteração na Macaca, e se você mexeria no Guarani. No Guarani eu não mexeria, Batista. O Guarani fez um bom primeiro tempo. Na ponte eu acho que eu entraria com o João Pedro. Não teria colocado o Ribamar nesse momento. A ponte não tem articulação e está sem meio de campo. Precisa de um homem ali para evoluir essas jogadas. Mas vamos ver como é que vai ficar o planejamento tático do Gilson agora para o segundo tempo. E para você, CH, alteração na ponte. Se você mexeria no Guarani, o Daniel Paulista não mexeu. Tá certo, o Daniel não tem que mexer e o Gilson não resolveu o problema que ele tem que resolver. O meio-campo. A besteira de colocar o André Luiz, ele resolveu no intervalo. E o restante, o João Pedro tinha que voltar para o segundo tempo. Errou o Gilson. E para você, Tigrão, alteração na Macaca. Saiu André Luiz, entrou o Ribamar e o Guarani não mexeu. Se você mexeria no time do Bugre. Vai lá. Vem Júlio César, meteu o pé direito. Chega Léo Santos para afastar, completa, tirando o Jean Carlos. A bola vai para a linha lateral em arremesso pela direita. 5 minutos, você ouviu o toque eletrônico da Rádio Bandeirantes. Vai repor Diogo Matheus lá pela direita, ele está autorizado. Coloca a bola em movimento pela direita para Rodrigo Andrade. Volta no Diogo Matheus, ele vem andando para trás, igual caranguejo. Recua na zaga, domina Ronaldo Alves, dá um tapinha de perto da direita, erra, jogou em cima do Leonardo e o Bruno Silva toca para fora. Pois não, Tigrão? Bom, ele não tinha arco, né? E tinha uma flecha e meia, porque o Pedro Júnior volta a todo momento para buscar e não tem característica. Inclusive quem perdeu a bola no primeiro gol do Guarani foi ele, próximo da meia-lua. Então tá tudo errado. Então a Ponte tinha uma flecha e meia, botou mais uma flecha e continua sem arco. Acho que ele viu mal o jogo. Para mim, o Matheus Anjos, que aliás entrou muito bem contra o Botafogo, seria uma melhor opção para que a bola chegasse com um pouco mais de qualidade à frente. De qualquer forma, é um atacante a mais. O Guarani marca muito a saída de bola da Ponte, que tem dificuldade. A Macaca tem que achar um gol aí de qualquer maneira para voltar para o jogo. Escanteio para Ponte Preta bater. Vem para a bola, toma posição lá pelo lado esquerdo, está autorizado. Levantamento, a bola cruzada, a bola fechada em cima da marcação. Bruno Silva tira. Vai embora para a linha lateral, cruzamento na cobrança de escanteio foi do Jean Carlos. Kevin. Aliás, do Kevin, cobrou muito mal, hein, Lupe? De novo, né? O Kevin até arremesso lateral hoje está errando. Rocha Autopeças, há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Tem coisas inexplicáveis. Eu, sinceramente, eu não consigo entender a escalação como titular do Kevin. Claro que eu não tenho, assim, tanto conhecimento de futebol, né? Não sou um profundo conhecedor da matéria como é o Gilson Kleiner. Agora, no meu time, o Kevin não joga. Se eu sou o treinador, o Kevin não tem capacidade para jogar como titular no meu time. O Batista. Muito mal ele poderia ser reserva. E olha lá, hein? Porque quando ele entra no segundo tempo, ele também cria inúmeros problemas. Pois não. É até um detalhe, né? Porque muita gente pergunta, e por que o Norberto não volta para o time titular? A gente não acompanha treino, a gente vê o produto final, o jogo. Então é muito difícil a gente falar se o Norberto está treinando bem ou se o Kevin treina melhor que o Norberto e por isso é o titular. Ah, mas se não tem o Norberto, não é possível que não tenha ninguém aí para fazer esse trabalho. Se não tem, então joga com 10, vai. Inova. Ó, vou jogar com 10 a partir de agora, porque eu não tenho um lateral com competência. Domina, se manda, vem, Matheus Jesus levantou na área, passe completamente equivocado. Jogou torto, sem rumo. Matheus Jesus parece um cara sem vontade, entendeu? Ele tá jogando aí, mas falou, ó, o seguinte, tem um jogo lá para fazer, vamos ver se acaba logo isso.
Eu tenho coisas mais importantes para fazer. O sorriso é o seu cartão de visitas. A Odontoclinic, maior rede de clínicas odontológicas do país, preparou uma campanha especial de implantes dentários para você voltar a sorrir. Dia 11 de março você vai voltar a sorrir. Ligue ou então chame pelo WhatsApp 33427000, 33427000. Venha para número 1 do Brasil em implantes. Odontoclinic, porque sorrir é tudo. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 9 minutos passados o segundo tempo. Conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. 9 minutos passados o segundo tempo. 2-0, o time do Guarani vai vencendo o jogo. Bugre tem falta para ser cobrada pela direita. Igor Vinhas orienta suas fileiras lá atrás. São 2 homens na composição da barreira. Diogo Matheus posicionado. Partiu, meteu o pé direito, levantou na área. De cabeça, toca Índio, joga para fora pela linha de fundo. Batista. É tiro de meta pro Guarani. É o Índio, né, Batista? Tentou ali o cabeceio, bateu no cucuruto do Índio, subiu muito. Também o Índio tentar de cabeça não é fácil não, hein, Batistão? Vamos lá, Edu Pinheiro, eu sigo contigo, meu amigo. Muito bem encerrado, em Botafogo 1, Corinthians 1. À tarde foi Palmeiras 1, Santo André 0. E o Rogério de Hortolândia disse que o Bugre marca mais 2. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança no mercado de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br, siga também no Instagram, @CortagBrasil. Rogério Franci, eu chamo sempre o representante da torcida do Guarani, porque o Guarani é o mandante. Rogério Franci, placar de 2-0. Acredita que o Guarani vai ampliar, hein, Rogério? Maravilha, eu acho que sim, devido o Guarani ter voltado para cima. A Ponte não mostrou nenhuma evolução. Depois do intervalo, o Guarani mudou a sua postura. Ele partiu para cima e está marcando mais em cima. Então, a chance é grande do Guarani marcar mais um gol aí. Ricardo Alexandre, o seu time, a Ponte Preta, tem força técnica, tem força moral para pelo menos empatar o derby 202, hein, Ricardo? Ô Batista, eu acho meio difícil com esse time que está mal montado pelo Gilson. Eu gostei da substituição, o Andresson entrou para desarrumar o time, errar passe e cometeu o pênalti. A mudança não é o suficiente para mudar o time aí. Eu também trocaria o Matheus Jesus, que está longe de fazer milagre, e colocaria o outro Matheus e que os anjos nos ajudem. O Ricardo Alexandre está falando conosco lá de Ribeirão Preto. Mas ele é torcedor da Ponte Preta. Domina a bola pela direita no campo de ataque. Vem Kevin, olha a Macaca, levantou na área. Furou o Ribamar. Entrou para soltar a perna direita, mas a bola ainda fica com a Macaca. Pedro Júnior tentou o cruzamento, a bola foi desviada, vai fora. Pela linha de fundo, reclamação do Guarani dizendo que não. A Ponte pressiona também dizendo que sim. E o árbitro marcou escanteio para Macaca bater. Na tentativa do escanteio, na tentativa do cruzamento do Pedro Júnior, os jogadores do Guarani reclamaram que a bola pegou por último no jogador da Ponte. Mas a Macaca tem escanteio, o Kevin na bola. Kevin na bola para cobrança de escanteio. Partiu, meteu o pé direito, levantou na área. Subiu lá atrás, tira a defensiva do Guarani, fica caído. Vem Ribamar, vem na bola, fez em pé de esquerdo, a pancada pega. Kozlinski saltou para pegar uma bola marota, entrada da área pela esquerda, pancada de canhota, fez sim, pegou firme Kozlinski, não soltou, a bola colou no corpo dele, Antônio Lupi. Tava valendo tudo isso, tinha um jogador do Guarani caído dentro da área. Jogadores do Bugre pediram para parar o jogo, só que o Fecim de fora da área mandou um chute forte, ela tinha endereço. E o Kozlinski fez uma boa defesa. Corbela Tintas, a parceira do pintor. Aqui você encontra Coral, proteção, sol e chuva, atendimento, variedade e qualidade. Só tem ela, Corbela.
13 minutos, o tempo tá correndo demais. 2-0 pro Guarani, o tempo não passa, e pra Ponte Preta o tempo corre demais. Grande abraço aqui para uma galera curtindo o som da Rádio Bandeirantes lá em Leme. Família Valência em peso lá em Leme. Alô Leme, grande abraço, muito obrigado. Forte abraço para o Marcos Andrade, jornalista, trabalha aqui na casa, trabalha na Band, trabalha na Rádio Bandeirantes e também na Band TV. Marcos Andrade está ouvindo a transmissão do Derby 202 pela Rádio Bandeirantes. Abraço aqui para o Toninho. Toninho está mandando para o Neizão, para o Juninho GM e também para o Fiapo. E quero mandar também para o Fernando Souza. Fernando Souza, que é advogado e já mandou um meme aqui, né, daquele jogo lá do Guarani contra o Asa de Arapiraca no Brinco de Ouro da Princesa pela Série C do Brasileiro. Qual é? Quando o Guarani subiu. Qual é, Batista? Encerra essa porra, seu juiz. E um grande abraço para o Ângelo Barioni. Alô, Ângelo Barioni, grande jornalista. Ele que comanda o caderno de esportes do Jornal Correio Popular. Está na redação neste momento. Está ouvindo o som da Rádio Bandeirantes. E também vai para o Nilson Zanqueta lá em Araras. Nilson Zanqueta em Araras. Também ouvindo a Bandeirantes. Muito obrigado, gente. É falta pela direita, vem para a bola. É um dos maiores clássicos do Brasil, Derby 202, a Ponte vem para a batida, ele falta Kevin, 15 minutos passados da etapa final, time da Ponte ataca contra o gol dos portões de entrada no Brinco de Ouro, zagueirada da macaca na área, Kevin, pé direito, levantou na área, deu rebote, vem Pedro Júnior, domina lá pela esquerda, ajeita na perna direita, cruzou para Leonaldo, ele vem por dentro, preparou a batida, disparou, vai embora! Subiu muito o chute do Leonaldi. Subiu, saiu, tiro de meta para o Guarani bater. E o Leonaldi fez o correto, mesmo de muito longe. Ele tinha espaço, tentou o chute, pegou muito embaixo da bola e ela passou longe da meta do Kozlinski, que vai para o tiro de meta. Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopensas.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 16 segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2022. Estádio Brinco de Ouro, Derby 202. Guarani está na frente, Guarani 2, Ponte Preta 0, Edu. Gol do São Bernardo, gol de Matheus Davó, ex-Guarani, hein? São Bernardo 1, Ituano 0. Um abraço lá pro Valentim Fiorini e toda a sua galera aí, a Claire, Lucas e a Rafaela lá no Jardim Chapadão. O nosso muito obrigado. Bandeirantes. O sorriso é o seu cartão de visita à Odontoclinic, maior rede de clínicas odontológicas do país. Preparou uma campanha especial de implantes dentários para você voltar a sorrir. Dia 11 de março você vai voltar a sorrir. Ligue ou chame pelo WhatsApp, reserve o seu horário. 33427000, repetindo, 33427000, horário comercial. Venha para número 1 do Brasil em implantes. Odontoclinic, porque sorrir é tudo. Domina Pedro Júnior pela lateral, na esquerda cruzou. Estica a perna, Ronaldo Alves para afastar. Recebe no campo de defesa, vem Diogo Matheus, tentou a penetração lá pela direita. Vai tomar cartão, hein? Luca deu uma pegada fortíssima. Tá caído neste momento, Diogo Matheus. É falta marcada e o cartão pro Luca. Ele pegou ali o Diogo Matheus no momento em que o lateral do Guarani já estava na velocidade e parou, né? Aquela falta providencial, amarelo para ele, Batista.
Aroma das Ervas, uma mistura, uma linha completa de misturas e temperos equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e um máximo de sabor às suas receitas. Nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e região, acesse aromadeservas.com.br. 18 minutos passados, etapa final. O Derby 202 tem dono até aqui. Júlio Nascimento, os números da competição, Derby 202, diz aí, Júlio. A Ponte ainda tem mais posse de bola, Batistão, 59% contra 41% em relação às finalizações, 10 para a Macaca contra 7 do Guarani. Agora em relação à defesa, o Guarani é bem superior, recuperou 15 bolas contra 7 da Macaca. Iga Atacado agora com mega loja também em Sorocaba, na Avenida Juvenal de Campos, na Vila Pinheiros. Visite e confira as ofertas especiais de inauguração do Atacarejo Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. Compre também pelo Televendas, entre no site e veja os números do Televendas, iga.com.br. Volta para o Guarani bater lá pela esquerda, campo de ataque, Marcos Luiz. E aproveito aqui para modificar e informar a modificação do Guarani, Batista. Está saindo o Rodrigo Andrade com a 32 para a entrada do Iago com a 97. Vai para cima o Daniel Paulista, hein, Batista? Tira um volante e mete um atacante. É, Daniel Paulista tá guloso. Quer mais, quer mais. Volta pela esquerda, o time do Guarani vem para a batida. 19 minutos e 40 da etapa final. Um gol do Lucão do Break logo a 5 minutos. Uma falha do Pedro Júnior, que perdeu a bola, deu bote Júlio César e tocou para o Lucão do Break. Ele bateu, fez o gol. E o outro gol ainda no primeiro tempo, gol de Giovani. Giovani vem para a bola, para a batida, está autorizado, pé direito, cruzou na área, jogada ensaiada, entra o Matheus Pereira, uma castanhada, a bola desviada, vai fora. Dentro da área, de perto a canhota, Matheus Pereira bateu forte, escanteio para o Guarani bater. Bola marota, trabalhada na cobrança ali da falta do Giovani Augusto. Tocou por último no zagueiro da Ponte, foi para fora. Escanteio próprio Giovani Augusto. 20 minutos passados, Giovani Augusto vem para a batida, jogadinha ensaiada para Matheus Pereira. Voltou para Giovani Augusto, pé direito, levantou na área, jogada mal executada. Esse negócio de escanteio curtinho, cara, isso aí me desacorçoa. É horrível. E os caras continuam fazendo. Só não é pior do que aquele cara deitado no pé da barreira. Aquilo é uma aberração que eu vou te contar. Chega até tremer o meu baço. Domina, vem o time da Ponte, Leonaldi carrega no campo ofensivo, vem no corredor central para Jean Carlos. Ele levanta na entrada da área, subiu o Ronaldo Alves de cabeça. Que partida faz o Ronaldo Alves. Leonaldi dominando e soltando na frente, vem Ribamar, abriu o jogo lá pela esquerda, Jean Carlos, pé canhoto, cruzou na área. Subiu o Ronaldo Alves de cabeça, tira. Manda, tira a bola da área. Jogou para fora pela linha de fundo, a bola saiu em escanteio para a Ponte Preta bater. É o 6º escanteio da Ponte Preta no jogo. Pelo lado esquerdo é Fecim, camisa 20, quem vem para a bola. Pressão da Macaca, autorizado, partiu Fecim, pé canhoto, levantou na área, subiu lá atrás do Lucão do Break, ajudando a defesa, tira. Com Júlio César, levanta, erra o passe, a Ponte responde, Júlio César tenta tirar, a bola sai para a linha lateral, é arremesso pela direita para a Macaca bater. Mexeu. Vai. 11, Pedro Júnior tá indo embora. Pedro Júnior com a 11 vai embora. Pedrinho com a 21 tá no jogo. Pedrinho, camisa número 21, está entrando no time da Macaca. A segunda alteração do Gilson Kleina. A Ponte estava no ataque e erra. A bola sobrou pela direita, vem para a bola tentando levar. Iago recolhe, gira em cima da marcação, tocando pela meia direita para Giovani Augusto. Ele volta, solta no campo de retaguarda. Vem Diogo Matheus para fazer o passe lateral na marca de 22 minutos, etapa final. 2-0. Um gol de Lucão do Break, outro de Giovani cobrando o pênalti.
Quem cometeu o pênalti foi o André Luiz. Índio toca na bola na frente para Júlio César. Volta no Índio. Ele trabalha pelo campo de ataque. Rola a bola dentro do círculo central. Empurra o jogo. Bruno Silva pela direita para Giovanni Augusto. Na lateral para Diogo Matheus. Vai embora. Faz o passe. Toca a bola na frente pela direita. Tentou girar. Iago é pênalti. Penalidade máxima para o Guarani. Iago, ele dominou pela lateral da grande área, prendeu a bola, esperou a marcação e o árbitro incontinente apontou a marca da Cal. Jean Carlos foi fintado e aí na recuperação da bola usou o braço para derrubar o jogador do Guarani. É pênalti para o Bugre, pênalti para o Guarani bater Marcos Luiz. Mas não tem nem o que reclamar o Jean Carlos, hein, Batista? O Iago foi inteligente, tentando jogar ali no corpo do jogador da equipe da Ponte, que perdeu o equilíbrio e quando perdeu o equilíbrio empurrou o jogador do Guarani. Pênalti bem marcado pelo árbitro, é o segundo pênalti no jogo. Bem, o VAR está checando. Antes quero ouvir os comentaristas. Começo com você, Gleger. Foi pênalti ou não? Batista, para mim foi pênalti, foi empurrado. Uma bela jogada do Iago, uma desatenção do Jean Carlos e ele usa o braço para deslocar o jogador do Guarani. Para mim, pênalti. E para você, CH, foi pênalti ou não? Fiquei com a impressão de pênalti, Batista. E para você, Tigrão, achou que foi pênalti? Foi pênalti, sim. O Giancarlo perdeu a bola, ele foi dominar e perdeu, depois empurrou o jogador do Guarani. Tá ouvindo a Bandeirantes lá em São Miguel do Araguaia, em Goiás, o Fabiano Calíquio e o Wagner Calíquio pelo YouTube, Batista. Grande abraço pro Vagninho. Vagninho, saudade, hein? Há muito tempo que a gente não vê o Vagninho. Pastel de feira tem nome, pastel Irra, feito na hora, quentinho, saboroso, massa crocante com muito recheio. Pastel Irra tradicional, pastel de Campinas, presente nas principais feiras diurnas e noturnas. Vem pra feira comer pastel, pastéis Irra, o melhor pastel do Brasil. Alô Armando, alô Alberto, eles que comandam o Pastéis Irra. Vai pra bola o time do Guarani para cobrança de pênalti. Diogo Matheus não sai da área. Autorizado. Partiu, vai pra bola, pé direito, bateu, é gol! Gol, gol, gol! Gol do Bugre! Na marca de 25 minutos, etapa final do jogo. Bola parada, mais uma vez funcionando. Cobrança de pênalti. Diogo Matheus não saiu da área. Partiu, bateu de perna direita, canto baixo direito do goleiro Igor Finhas, que saltou do outro lado. Bola de um lado, goleiro de outro. A bola bateu no fundo do gol e fez chuar. Diogo Matheus faz a rede balançar. A bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. A torcida bugrina vibra, vibra da pele até o osso. Bola na rede, lado de dentro para estofar a rede. É ali o momento em que a magia acontece. O eixo vertiginoso da história. Movimentos que conduzem o time do Guarani para uma vitória no derby. O feito raro. 3 gols em sequência no grande clássico. Diogo Matheus ficará na história com a força da sua perna direita para estufar a rede na cobrança do pênalti. Diogo Matheus, 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 camisa 13.
Ouro da Princesa, Derby 202, até aqui tem dono, hoje sempre Guarani 3, Ponte Preta 0 e o detalhe do gol é seu Marcos Luiz. É aquela história do manual dos bons batedores, né, Batista? O Diogo Matheus não saiu ali com muita distância da bola, percebeu que estava muito confiante e aí fuzilou de perna direita, goleiro de um lado, bola do outro. Um bonito gol do lateral da equipe do Guarani. 3-0 no Brinco. Acessórios Três Vias, loja especializada em peças e acessórios para caminhões e picapes. Há mais de 47 anos no mercado. Acesse acessoriostresvias.com.br e se não encontrar algum produto, mande uma mensagem de WhatsApp 974032077. Acessórios Três Vias. Alô, Leandro Polis, lá em Piracicaba, está ouvindo no FM 85.7, um dos maiores narradores esportivos do Brasil, residente de Piracicaba, ouvindo a Bandeirantes. Abraço, Polis. Domina Fecim, ele carrega pela meia canhota, gira o corpo, sai da marcação, recua, chama Thiago Lopes para dominar dentro do círculo central. Para Kevin, ele perdeu a bola, Júlio César tomou, partiu em disparada, vai para entrada da área, limpou o pé direito, bateu pra fora. Desviada. Igor Vinhas estava na bola, ela passou por ele, mas a bola veio desviada na zaga. Escanteio pro Guarani bater. Se aproveitando de mais uma falha do Kevin, né? Jogador da Ponte, na velocidade o Guarani desceu com o chute ali do Júlio César. Escanteio. O Giovanni Augusto tá por ali. Giovanni Augusto vem para a bola, para a cobrança de escanteio. Rolou dentro da grande área para Júlio César, meteu o pé canhoto, levantou a bola cruzada, desvio no Lucão do break, tentou desviar de cabeça, a bola tocou na defesa da Macaca. E a torcida do Guarani grita, caiu, canta na verdade, né? Caiu na rede, é peixe, leleou. Vai ter goleada. Torcedores do Guarani fazendo uma festa incrível. Acompanhe o melhor do futebol de Campinas no portal carlosbatista.com.br. O torcedor não tem trabalho de ficar procurando a matéria, é tudo fácil e rápido de localizar. Acompanhe a matéria do Derby 202 com a assinatura do Júlio Nascimento. Mexeu. Vai. Foi embora Matheus Jesus com a camisa de número 10 e entrou Norberto. Norberto com a camisa de número 2. E também saiu o Jean Carlos. O Jean Carlos saiu para a entrada do Matheus Anjos. Jean Carlos está fora e o Matheus Anjos com a 16 está no jogo. Matheus Jesus foi embora, Norberto com a 2 está no jogo. Quero ouvir os comentaristas. Começo com você, Tigrão, as alterações na Macaca. Eu acho que quem saiu foi o Kevin, hein? Ele puxou o Kevin para o setor esquerdo. Ele puxou o Kevin na esquerda. Uma confusão. Não, a tendência era o Guarani ampliar, né? A Ponte vem há pelo menos 2 anos aí sem ter um armador, sem ter meio campo. Vai lá, claudicando, ganha uma aqui, outra ali, perde mais 3. E uma hora ou outra a casa ia cair, né? Hoje o Guarani concentrado, jogando futebol, merecendo amplamente o resultado e a Ponte sem poder de reação. Acabou o derby. Resta saber se o Guarani amplia um pouco mais ou não. Placar de 3-0. O time do Guarani vai vencendo a partida. Daqui a pouco quero ouvir também o Glegger e o seu H. Pode ser agora, CH, as alterações da Macaca. Batista, totalmente equivocado. O time nervoso. O Gilson Kleina completamente perdido no que está fazendo no jogo. Mexeu errado, mexeu tardiamente. O Guarani domina o jogo, merece o resultado. O time concentrado, que efetivamente veio para uma decisão de jogo, né? Um jogo importante, um jogo do tamanho do derby. O Guarani concentrado, a Ponte é um arremedo de time. E vem o time da Ponte, Matheus Anjos levantou, bola cruzada. Já tinha ido para fora, tentativa do Fecinha, tiro de meta pro Guarani bater. E para você, Glegger Zorzinha, as alterações da Macaca.
Batista, o Gilson já tentou mexer, a gente viu que não melhorou absolutamente nada, né? A limitação técnica do time da Ponte é nítido. Você vê que teve que colocar o lateral direito e jogar ele lá pro lado esquerdo. E aí ele vai trocar depois que a Ponte toma o gol lá pelo setor. Então realmente tá perdidão aí o Kleina. E o time da Ponte totalmente assustado, desorganizado. O Guarani manda no jogo, né? A Ponte tem que estar muito atento para que não vire uma goleada histórica. A linha de cortadores elétricos Zap Titan da Cortag possui o motor mais potente da categoria. Pode ser usada com cerâmico, porcelanato, mármore, granito e pedra natural. Com superfícies lisas, ásperas ou em relevo. Conheça acessando o site cortag.com.br. Siga a Cortag no Instagram, @CortagBrasil. Domina, vem Kevin, ele bate, levanta, ele perna a direita, agora ele é lateral esquerdo, não fez nada na direita, agora vai tentar fazer alguma coisa na esquerda. É o homem de confiança do Gilson Kleina. A ironia nisso. Corbella Tintas, a parceira do pintor, aqui você encontra a linha de esmaltes Coralite para metal e madeira. Atendimento, variedade e qualidade, só tem ela, Corbella. Batista. Oi. Só para confirmar então, foi embora o Jean Carlos com a 13 e entrou o Matheus Anjos com a 16. E o Matheus Jesus foi embora e entrou o Norberto com a 2. O Guarani vai mudar, né, Marquinho? Vitinho e Eduardo Persson. Vitinho 38, Eduardo Persson com a 8, os dois que vão entrar na equipe do Guarani. Mudanças do técnico do Bugre. Certo, vai mudar daqui a pouco, portanto, né? Tá subindo a placa, vai sair Giovanni Augusto. Giovanni Augusto, entra o Persson com a 8. Giovanni Augusto cansou, né, Batista? Sai Giovanni Augusto, aplaudido pela torcida do Guarani. Entra Eduardo Persson. E aí ele vai colocar também o Vitinho na equipe do Guarani com a 38. Vitinho com a 38, só quero verificar quem vai sair na equipe do Guarani, Batista. Vitinho 38 tá entrando. Vamos ver quem é que sai ali. Levanta a placa aí, ô cidadão. Vai levantar agora, né? Tá saindo o índio, hein? Ô, tá louco, o cara tá ali só pra aquilo, hein? E ele se complica, gente. Deus do céu. Imagina se ele fosse um piloto do avião e todos nós como passageiros. Esperando ele fazer ali, né? Dar um comando pra fazer uma manobra. E aí o que acontece, né, Batista? O técnico Daniel Paulista aproveita para conversar com os jogadores em relação ao que o time vai apresentar neste segundo tempo. Expectativa para um Guarani um pouco mais retraído, até por conta da saída do Giovanni Augusto, mesmo com a entrada do Vitinho com a número 38. E o detalhe também fica por conta do banco de reservas, onde ele ainda tem atletas que poderão atuar. O Guarani tem aí a possibilidade de fazer mais mudanças, até mesmo, Batista, com a possibilidade do Ronald, um atleta que foi escolhido, né, pelo técnico Daniel Paulista em algumas oportunidades para ser titular na equipe do Bugre dentro deste Campeonato Paulista, Batistão. Os donos da bola de segunda a sexta-feira, às 12h30, na tela da Band. Futebol da região com matérias especiais, compactos dos jogos e os gols da rodada. Participe das enquetes pelo WhatsApp 971021493. E também veja o debate com o time de melhores comentaristas da televisão regional. Domina, vem pro jogo, Bruno Silva pela esquerda. Gira em cima da marcação, tocando para Júlio César. Ele aciona, vem pela ponta canhota. Persson para Júlio César, tenta a escapada, trânsito forte, perdeu a bola. Recupera, tenta a passagem, Ribamar. Comete a falta, o árbitro paralisa, marca a falta. É falta favorável ao time do Guarani. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade e preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 37 minutos passados, etapa final. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Domina
Domina o time da Ponte, vem Norberto, levanta na área, chega Ronaldo Alves para afastar. Norberto pega o rebote, domina, soltando o jogo para Kevin pela esquerda, aciona o ataque, se manda, vem Luca, recebeu, girou, toca um pouco mais atrás pela esquerda, Matheus Anjos, ele girou em cima da marcação, tenta a passagem, chega Bruno Silva para a pegada, tocou de lado para Kevin, ele volta a bola pela esquerda no campo de ataque, vem Thiago Lopes, ele sai por dentro, vem para fazer o passe recuado. A bola recuada, aliás, Léo Santos para Thiago Lopes, agora sim Thiago Lopes entregando no ataque, o árbitro para marcar falta. Falta em cima de Matheus Anjos, a falta do Bruno Silva, falta para Macaca bater. Eu sigo com o giro do placar. Derby 202, Brinco de Ouro, Guarani 3, Ponte Preta 0. Segue São Bernardo 1, Ituano 0 e amanhã tem clássico 18h30 na Vila Santos e São Paulo. Bandeirantes AM 1170 e também lá para Ribeirão Preto AM 1270. Campinas também recebe o sinal em FM 85.7. E para você que está no YouTube, muito obrigado aí, tá seguindo, dá um like aí para nós. Obrigado, e você que pretende ser ouvinte comentarista, seja seguidor. Essa é uma das exigências, seguir a página da Rádio Bandeirantes lá no YouTube. Matheus Anjos cobrou a falta, levantou na área. Desvio de Thiago Lopes, a bola vai embora para fora pela linha de fundo, é tiro de meta para o Guarani bater. Sem muito perigo, né? A finalização do jogador da Ponte Preta, bola passou por cima da meta do Koslinski, que não tem pressa nenhuma. Ribamar, camisa 29, que coloca a bola no local do tiro de meta. Corbela Tintas, a parceira do pintor. Aqui você encontra a linha D, protetores Sparlaxetol. Atendimento, variedade e qualidade, só tem ela, Corbela. 39, quase 40 da etapa final. Vai ganhando o jogo. Placar de 3-0, Guarani é o dono do jogo. Placar de 3-0. Domina, tenta a passagem, vem para a bola. Índio recua, chamou pela direita. Diogo Matheus levanta a bola de perto à direita. A bola sobrou lá atrás. Passe errado, recupera a posse de bola. Vem Kevin. Ele recua, entregando para Léo Santos. Bate de perto a canhota, levanta, erra o passe. Recupera a posse de bola. Vitinho tocou, o árbitro parou, marcou falta. É falta para Macaca bater. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios, com a mais completa linha em soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @CortagBrasil. O lado verde e branco de Campinas está festejando, fazendo a festa. Placar de 3-0, o time do Guarani vai vencendo o jogo. A bola parada, o árbitro parou, marcou falta, é para o Guarani bater, campo de defesa pela esquerda. Fica parado ali, não há cartão, o árbitro não deu cartão, apenas a falta para Ponte Preta bater com Norberto. Aroma das Ervas, uma linha completa de misturas e temperos equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Aroma das Ervas, quem comanda é a família Sato. O Sato pai, Antônio Sato, e o Sato filho, Glauco Sato. Sato pai e Sato filho. Acesse aromadeservas.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. Depois desse ataque, Pedrinho faz a finta, abriu para Kevin, bateu de perto à direita. Tem a impressão de que o Kevin não enxerga direito, né? Toda vez que ele vai cruzar, ele cruza em cima do antagonista, em cima do adversário. Kevin está na esquerda, ele recua a bola para Thiago Lopes, na frente para Matheus Anjos, volta no Thiago Lopes, está ali para Leonaldi. Ele domina dentro do círculo central, soltando o jogo, tentando a passagem. Vai Pedrinho, Pedrinho fez a finta, é falta, vai sair cartão. E daqui a pouco o Maxwell Paulista, com a número 71, vai entrar. A falta que aconteceu agora foi em cima do Eduardo Persson. O árbitro está com o cartão na mão. Ih, rapaz, olha a confusão. E vai dar cartão exatamente... Pedrinho. Foi Pedrinho, né? Que entrou agora. Isso aí, Pedrinho. Mas ele pegou ali o Eduardo Persson, né? E tem VAR, hein? Toma cuidado, Pedrinho.
E eu sigo com o giro do placar. Estádio Brinco de Ouro, Guarani está vencendo, Guarani 3, Ponte Preta 0, alô, Edu Pinheiro. Pois é, e terça-feira tem Copa do Brasil lá em Cascavel e Ponte, o empate é da Ponte, é a primeira fase, Copa do Brasil. Depois sábado, 18h30, Mirassol e Ponte, no mesmo sábado que vem, dia 26, às 20h30, Guarani e Santo André. O Wilson de Março de Maringá, olha, tem uma bíblia aqui que ele escreveu aqui, Kevin, Fecim, Matheus Jesus, todos mortos, não sabe cruzar, time perdido e por aí vai. Alô, Wilson de Março, segura! Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Batista. Oi. Eu não sei o que pretende o Daniel Paulista, mas ele vai meter mais 2 atacantes, hein? Maxwell com a 71 e o Ronald com a número 99. Um que vai sair é o Lucão do Break. O Lucão do Break está caído, sendo atendido pelo departamento médico. E também a maca móvel já está preparada ali para retirá-lo. Lá no torneio da Cana tinha maca móvel, Batista? Lá a gente tinha que sair, a maca era tocada a feijão. Ah, entendi. Vamos lá, saiu o Lucão do Break, entrou quem? Eu quero ver qual a placa. Fala pro cidadão levantar que ele só sabe fazer isso aí. Escolhe um aí, Marquinhos. Só assim pra você, ó. Vai entrar o Ronald com a 99 então, do Lucão do Break. Vamos lá, Ronald. Ronald 99 em lugar do Lucão do Break. Perfeito. Essa é a primeira alteração. Tá faltando o Maxwell, já vou colocar o Maxwell aqui, depois a gente vê só quem é que saiu, tá bom? Ok, beleza. Iga Atacado agora com a Mega Loja em Sorocaba. Confira as ofertas especiais do Atacarejo Iga Atacado. Compre também pelo Televendas. Pague com o cartão alimentação. Lanches em Campinas, Santa Bárbara do Oeste em Sorocaba. Acesse iga.com.br. Só um detalhe, o cidadão quando ele levantou a placa agora para a entrada do Maxwell, ele falou assim que o Maxwell ia entrar e a camisa do Maxwell é 72. Fala pra ele que é 71, viu, Batista? Ele tá ali só pra fazer isso aí, ó. O cara tá a 40 centímetros, né? Ele até dava pra sentir o bafo ali do Maxwell e ele não consegue enxergar que o Maxwell tá vestindo a camisa 71. Cara, ele levantou a placa 72. Deus do céu, diria Zé Arnaldo, que hoje participou da programação especial do Derby com o Edu Pinheiro. Deus do céu. Zé, grande Zé, tá nos ouvindo lá, hein? E o outro que saiu foi o Júlio César, viu, Batista? Então anote aí que o Júlio César e o Lucão do Break saíram para as entradas do Maxwell 71 e Ronald com a 99. É falta para Ponte Preta bater, meia direita, campo de ataque, Matheus Anjos na batida. Partiu, suspendeu para dentro da grande área, desvio, vai embora. Ribamar mergulhou para tentar enfiar a bola na rede, mas ela passou por cima. Foi embora para fora, é tiro de meta para o Guarani bater. Junto com o Ribamar também estava o Léo Santos. Os dois subiram ali, só que a bola passou por cima da meta do Kozlinski. Mais 3, vamos a 48. Tem coisa que é legal. Tem coisa que é super legal. E o jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes é super legal. Opa! E tem o oferecimento de Supermercado Taquaral. Vem embora o time da Ponte, dominou. Fecim escapou do primeiro, partiu para cima do segundo. Opa! Derrubado e vai sair cartão amarelo. É falta para Ponte Preta bater. A falta foi do Ronald, camisa número 99, que entrou agora no segundo tempo da partida. Ele fez um carrinho por trás em cima do jogador da Ponte Preta. Recebe cartão amarelo, foi para o Ronald, foi para o camisa 99. Apesar de ter mostrado ali para o 16, para o Matheus Pereira. Daqui a pouco eu confirmo, é falta perigosa para a Macaca, foi do Matheus Pereira. Foi para o Matheus Pereira, né? Foi sim. Supermercado Taquaral, aqui você é especial, tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. 47 minutos, é falta para Macaca, 3 na barreira. 2 os candidatos, um é o Luca, bate com a direita, o outro é o Pedrinho.
bate com a esquerda. Momento de grande expectativa, a Ponte perde o jogo. Placar de 3-0, a Macaca ataca neste momento no segundo tempo contra o gol dos portões de entrada no estádio Brinco de Ouro. E tem VAR, hein? Tá conversando lá. Tá conversando o árbitro Vinícius Gonçalves. Com o VAR, pede para que o Luca aguarde. Pode ser um lance passível de expulsão, né? Na falta do jogador da equipe do Guarani, do Matheus Pereira. Só pode ser essa a justificativa para o VAR ter sido acionado. Rocha Autopeças, há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbela Tintas você encontra a linha Coral Decora e o melhor preço. Acesse corbelatintas.com.br. Corbela com 2 L's. É falta para Ponte Preta bater no campo de ataque pela meia direita. 3 homens do Guarani na barreira. 2 os candidatos na batida. Um é o Luca, outro é o Pedrinho. Luca partiu, pé direito, bateu, passou por cima. Foi embora. Para fora pela linha de fundo. E também no jogo aberto, Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. O telefone é o 33427000. Vinícius Gonçalves Dias Araújo apita o árbitro. Termina o derby 202, acabou. O derby 202 tem dono. O dono é o Guarani com 2 gols de bola parada, 2 gols de pênalti. Lucão do Break abriu o placar, fez 1-0 logo a 5 minutos. Giovanni Augusto de pênalti. Pênalti cometido por André Luiz. Bateu de perna direita e fez o segundo gol do Guarani, o terceiro do Diogo Matheus. Pênalti cometido por Jean Carlos. Diogo Matheus bateu firme e mandou a bola no fundo do gol da Macaca. Uma festa incrível no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Jogadores do Guarani vão para cima do símbolo do Guarani. É um tablado que existe ali. Existe um setor elevado e é ali que os jogadores estão fazendo a festa na frente do tobogã, junto com a torcida bugrina. Torcedor do Guarani arrepia da pele até o osso, vibra intensamente. Guarani supera com determinação, com coragem, tomba o rival dentro dos seus domínios, vai a 10 pontos no Campeonato Paulista de 2022. Uma força, uma dimensão sensorial ocorre neste momento no estádio Brinco de Ouro. A união de jogadores e torcedores num só sentimento, na vibração maior, aquela que provoca arrepio. O derby 202 tem dono. Guarani vence a Ponte Preta 3-0 no Brinco. E vem aí, jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes. Bandeirantes. Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes, lá, 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 lá. Futebol, Edu Pinheiro. Muito bem, público não foi divulgado, né, Marquinhos? Não foi divulgado? Não, até agora não. Não foi divulgado, ok. Então, por gentileza, descreva esse momento, os jogadores do Guarani vibrando aí, Marquinhos. E o Lucão do Break ali com... Como é que é aquilo ali, Batista? É um... Cocar. Cocar. É um cocar. Cocar. Né? De índio, né? Ali dançando break. Aê, Lucão do Break. Olha lá, dançando break na frente da torcida. Comemora muito. Ele que abriu o marcador aqui no estádio Brinco de Ouro.
onde o Guarani conquistou uma bela vitória, né? 3-0, eleva a sua pontuação, dá uma tranquilizada na rapaziada e a torcida não arreda o pé, hein, Edu Pinheiro? Pois é, eu não estou achando aqui o público, se foi divulgado, não foi divulgado, não foi divulgado. Estamos aqui, portanto, no aguardo do público. Tá aí o pessoal vibrando, foi lá no símbolo, foi na cabeceira de entrada. 3-0 para o Guarani. Meu caro Antônio Lupe, destaque da Ponte. A gente aguarda para saber se vai ter entrevista coletiva, né, Edu? Uma partida muito ruim da Ponte Preta, perde por 3-0. Existia até um temor da Ponte entrar na zona do rebaixamento com uma derrota. Mas isso não vai acontecer por conta do placar de hoje à tarde do Santo André, que perdeu para o Palmeiras, mas é uma situação desesperadora da Ponte Preta, que chega à sua terceira derrota consecutiva no Campeonato Paulista, e terça-feira tem Copa do Brasil contra o Cascavel, Edu. É verdade, terceira derrota e tem essa bucha aí, Copa do Brasil, Cascavel, se não me engano, está liderando o Campeonato Paranaense, né? Informação do Júnior Nascimento, Cascavel liderando o Campeonato Paranaense. Agradecer aos nossos ouvintes aqui, o Ricardo Alexandre, lá de Ribeirão Preto. Ricardo Alexandre, muito obrigado pela sua participação, viu? Muito agradecido. Ô Edu, foi um prazer aí estar com vocês nessa jornada esportiva, infelizmente com a derrota da nossa macaca, mas vamos levantar a cabeça, acho que mudanças precisam acontecer, a diretoria tem que pensar grande, terça-feira tem um grande desafio, acho muito difícil a Ponte passar pelo Cascavel com o futebol que apresentou hoje, mas vamos ver se tempos melhores vêm aí. Quero mandar um grande abraço para toda a equipe, na pessoa do Carlos Batista, agradecendo por essa rica oportunidade. Que Deus abençoe muito vocês. Sabe que aqui em Ribeirão Preto tem um fanzaço seu, Edu, tem um fanzaço aí do Carlos Batista e do Tigrão, que é monstro. Um abraço para todo mundo, obrigado por tudo aí. Obrigado. Nós que agradecemos, viu? Ricardo Alexandre, Ribeirão Preto, torcedor da Ponte, participando do ouvinte comentarista. E o torcedor do Guarani é o Rogério France, também nosso muito obrigado, viu, Rogério? Parabéns pela vitória. Muito obrigado, Edu. Um abraço para toda a equipe. Obrigado ao Carlos Batista. Já estou com o meu presente aqui na mão, o radinho. Um abraço aí para todos. E tem uns ouvintes aqui que eu preciso mandar um abraço. A equipe da Daruge Jundiaí, o Luiz, o Serjão, é Ponte Pretano, mas é meu amigo. Um abraço também para o Anderson, lá em São José dos Campos. E toda a minha família aí, meu pai, Domingos France e também o Matheus, meu sobrinho. Deus abençoe. Muito obrigado, muito obrigado. Vamos lá então, meu caro Júlio Nascimento, os números do derby, 202, Guarani 3, Ponte 0. Vamos lá, Edu, a Ponte terminou o jogo com mais posse de bola, 60 contra 40%, finalizou mais vezes, 14 contra 12 do Guarani, mas a efetividade do Guarani foi muito maior, né? O Guarani teve mais bolas em direção ao gol, 7 contra 5 da Ponte Preta, trocou mais passes certos e desarmou mais vezes. Só para você ter uma ideia, o Guarani recuperou 22 vezes, a Ponte só 6. Então, defensivamente, foi uma partida impecável do Guarani, teve muito êxito no sistema ofensivo. Um saldo aqui sobre a arbitragem de Vinícius Gonçalves Dias Araújo, foram 36 faltas. Então, uma média boa aí, tá dentro da média do derby, alguns cartões amarelos. E, por falar em número, Edu, eu encerro a minha participação aqui na Rádio Bandeirantes com a matéria destacada neste momento no portal Carlos Batista, a primeira vitória do Guarani por 3 gols de diferença desde 1960. Então, nos últimos 62 anos, o Guarani venceu alguns derbys, mas não por 3 gols de diferença. Então, depois de 62 anos, volta a vencer por essa diferença, para se ter ideia do que foi feito hoje, uma vitória que entra para a história recente do Guarani. Mas você volta no craque do jogo, tá bom, Julião? Perfeito, Edu. Vamos voltar no craque, beleza, hein? Olha, lá do Parque Ipiranga, obrigado aqui, o final 1541. Mandando aqui um abraço para a família aqui do Parque Ipiranga, nosso muito obrigado pela participação. Bombando aqui o WhatsApp, mas bombando mesmo, claro, né? Muita bronca para cima do Gilson Kleina, só dá Gilson Kleina aqui no WhatsApp. Vamos lá, Tigrão, vamos comentar. Tigrão, CH e Gleger pela ordem, Guarani 3.0. Fala, Tigrão. Bom, meu caro Edu Pinheiro, você me perguntou, aliás, você perguntou para os 3 comentaristas, né? E eu estou nessa equipe, quais as alterações que a gente faria com relação ao time que estava sendo anunciado. Você se lembra que eu disse que eu trocaria os 2 laterais da Ponte. Eu não começaria o jogo. Então, se eu disser aqui agora que a Ponte jogou alguma coisa, não jogou coisíssima nenhuma. E se eu disser que o Guarani ganhou porque a Ponte não jogou nada, eu também vou estar sendo injusto. O Guarani teve todos os méritos, teve personalidade,
imobilizou a Ponte, teve inteligência tática e ganhou o jogo por um placar clássico de 3-0, porque tirou o pé. 3-0, tá legal, tem jogo logo aí na sequência e o Guarani tirou o pé. Se força, se vai para dentro, faz mais. Para a Ponte foi bom isso, porque 3-0 é um placar clássico, mas ele não é desmoralizante como alguma coisa além daí. O que é desmoralizante é o futebolzinho que a Ponte apresentou. E, apesar de ninguém ter se destacado, eu tenho que dizer aqui a bem da verdade que as duas grandes válvulas pelo lado do Ponte Preta não foram o Kevin e o Jean Carlos. E você se lembra que eu, quando sugeri, e eu estou falando isso porque nem todo mundo indo agora estava ouvindo dentro do nosso concentração. Eu disse que formaria a zaga com o Thiago Lopes e também com o Fábio Sanches e que jogaria com o Léo Santos de lateral esquerdo. Não é 3 zagueiros, tanto é que eu não teria o lateral esquerdo. Léo Santos no lugar do Jean Carlos. E disse à tarde, não quero ser o dono da verdade não, porque o CH também falou e o Gleger também falou, mas eu citei nomes. Eu disse, o Guarani se jogar em cima do Jean Carlos, ele não marca rigorosamente ninguém. Eu com 64 parto para cima dele e ganho. Ele não marca ninguém, ele tem medo de marcar. Ele é muito bom jogador, tem técnica, mas ele é muito verde ainda. Então o problema não é dele. Ah, mas a Ponte perdeu o Guilherme Santos por contusão. Existiu uma alternativa porque o Léo Santos, mesmo destro, em muitas vezes jogou de lateral esquerdo improvisado no Corinthians. Ele não faria 3 zagueiros, faria a linha de 4 com um zagueiro fazendo a beirada esquerda. E eu disse que em cima do Kevin também eu faria uma alteração com o Norberto. Tá aí, tá no arquivo de vídeo aí. Além de tirar, obviamente, um que ele tirou, que foi o Fabrício. Muito lento, muito sem condição física, muito sem tempo de bola. Então a Ponte teve muitos defeitos. Esse negócio de não ter o meio-campo é crônico e a bola não chegou. O Luca, que é bom jogador, não jogou. O Pedro Júnior, uma noite infeliz. E o Guarani, com inteligência, com organização e com uma precisão cirúrgica, jogando em cima dos erros da Ponte. Jogando em cima dos erros. O primeiro, escorrega o Pedro Júnior, perde a bola, o Júlio César toca para o Lucão, que bate para um peru do Igor Vinhas a 5 minutos e meio do primeiro tempo. Ali a Ponte desmoronou. Depois, segundo gol do Guarani, o senhor André Luiz, que não deveria ter participado do jogo, vai cobrar ação aberta, pênalti indiscutível no Matheus Pereira. Bateu bem Giovanni Augusto, 2-0. O Guarani continuou melhor, a gente dizia que a tendência era que o Guarani ampliasse, que a Ponte não ameaçava, a Ponte não tem o meia, a Ponte não tem a aproximação, a Ponte hoje foi um catado, infelizmente, para o seu torcedor. E aí vem o terceiro erro. O senhor Jean Carlos recebe uma bola no pé, vai matar e perde. E ao perder, ela já cai de um jogador veloz do Guarani, que é o Iago. O Iago entra na área e o senhor Jean Carlos, infantilmente, abre o braço, comete o pênalti indiscutível. E aí vai lá o Diogo Matheus e põe na rede. Aí o Guarani começou a comemorar, respeitou a Ponte, não tratou de ficar fazendo gracinha, não tratou de ficar tentando dar olé e trouxe as linhas para trás, jogaria até o início da quaresma e não faria gol no Guarani pela boa armação defensiva, pela aproximação, pelo encurtamento de espaços que o Guarani prometeu, ou que o Guarani organizou, foi prometido antes que jogaria assim, e pela incompetência da Ponte. Incompetência. A bola não chega. Não adianta. Quem estava armando o time era o Thiago Lopes. Ele vinha até a linha de meio campo e tentava meter a bola para alguém. No primeiro tempo, o André Luiz, pasmem, o André Luiz, que vai virar uma bola comprida, nossa, acho que amassou o táxi, lá do ponto de táxi, lá na frente do Brinco de Ouro.
Ali tem um ponto de tática. Teve uma que passou por cima da marquise da vitalícia do Guarani, quando ele tentou encontrar o Jean Carlos. Então, uma vergonha o time da Ponte e o Guarani se aproveitando, sim, da fragilidade do adversário, mas mostrando competência, meteu 3-0, estamos conversados, não tem nada a ser reclamado pela Ponte, tem que rever tudo que está sendo feito e o Guarani tem que comemorar e comemorar muito, como comemoraria a Ponte se tivesse saído vencedora. 3-0 não tem conversa. E se eu tiver que alterar esse placar pelo movimento geral de ações da partida, infelizmente para o torcedor da Ponte, eu teria que botar aí mais pelo menos um gol a favor do Guarani. É essa a história, essa fotografia que eu revelo do jogo aqui, analisando o movimento geral de ações, num jogo fácil de comentar. Quando nós vimos o início da partida, ficou claro quem seria o vencedor sem problemas e quem seria o perdedor sem poder de reação. O vencedor? Pois não, o Guarani Futebol Clube. O perdedor desorganizado e sem nenhum poder de reação? Pois não, a Associação Atlética Ponte Preta, com toda a sua tradição e com toda a sua camisa. Edu Pinheiro. Muito bem, aqui no WhatsApp bombando aqui, pessoal muito bravo, claro, com o Kleina, bravo com o Eberlin, o time que foi montado, os presidentes que antecederam também não foram bem, aquela coisa toda, a torcida do Guarani vibrando, pintou o campeão, o Guarani classificado, essas e outras. Nosso muito obrigado pelo WhatsApp aqui bombando. Oi, CH, a sua opinião, Guarani 3.0. Na escalação, o Gilson Kleina já começou perdendo o jogo nas suas escolhas para o técnico Daniel Paulista. Não tem jeito de defender, mas eu vou deixar isso para o final, porque eu quero falar do vencedor, de um time hoje, que foi muito diferente da partida em Itu. O Guarani, independente dos erros, e eles aconteceram, mas o Guarani, através do seu comandante, foi para o caminho mais simples e mais racional. Ele manteve o time, tirou da equipe o Hernando, que teve erros grotescos, até para preservar o jogador, e levou para campo um time concentrado, um time que sabia exatamente, taticamente, o que fazer na partida para não deixar a Ponte jogar. É verdade que o erro individual do Pedro Júnior e o erro fatal do Vinhas no gol do Lucão ajudaram o caminho do Guarani. É assim num jogo decisivo. Você faz um gol a 5 minutos num jogo onde todo mundo está desesperado, você tira uma carga de responsabilidade emocional das costas e transfere o dobro para o seu adversário. Isso é evidente. E com inteligência, o Guarani, que naquele momento marcava a saída de bola, no momento imediato ao gol, veio para trás da linha da bola e jogou de uma outra maneira, mostrando uma alternativa tática e armando imediatamente um bote, uma armadilha para a Ponte Preta. Ponte Preta não existiu dentro do jogo. Ela repetiu aquilo que ela tem feito o campeonato todo. Uma bagunça, um time absolutamente descontrolado emocionalmente, jogadores sem a mínima condição de vestir a camisa da Ponte, um negócio horroroso, um negócio terrível. A Ponte não merece esse jogador, esse comando. Gilson se perdeu e o Guarani, com competência, fez o segundo gol, no segundo tempo fez o terceiro e poderia ter feito o quarto. Não é? Em todas as mexidas, o Daniel mexeu para melhorar o time ofensivamente. Ele poderia ter colocado volante a mais, ele não fez isso em nenhum momento. Estava concentrado, sabendo que aquele jogo era de vida ou morte para o trabalho dele. Eu não sei no futuro o que vai acontecer com a Ponte, mas essa Ponte perdeu porque ela não teve nada no jogo. E começou na escalação. Um treinador que ousa colocar como titular, com todo respeito ao profissional André Luiz, ele desde o começo do jogo está pedindo para perder. Um jogador faz a diferença? Faz. Faz porque quem está no banco se indigna, quem está jogando se indigna, mas profissionalmente ninguém comenta, porque você precisa ter ética. Mas esse menino não tem condição. Como não tem condição Matheus Jesus, como não tem condição Kevin, como outros não têm condição.
A Ponte, infelizmente, chegou num momento gravíssimo, porque ela joga agora a Copa do Brasil na sequência, depois de ter tomado 3-0 sem discussão do Guarani, que mandou no jogo. E depois, se eu não estou enganado, tem o Mirassol fora de casa, desesperada dentro do Campeonato Paulista. Olha a confusão que a Ponte se meteu. Mas o Guarani consegue, depois de uma partida terrível em Itu, também pela competência do ituano, ela se reabilitou. O Guarani, dentro do campeonato, consegue um doping emocional importante. Não está tudo certo, o time tem muitos problemas ainda, mas no jogo de hoje, se foi uma equipe concentrada, com a cabeça no lugar e jogando futebol, foi o Guarani. Não dá para discutir. Vitória absolutamente correta para um time que jogou futebol. E quem perdeu não jogou futebol. Jogou a bolinha de sempre. Foi da primeira até a 8ª rodada até agora do Campeonato Paulista. A Ponte continua, Edu Pinheiro, jogando o pior futebol de todo o Paulistão até agora. E continuamos aqui sem a divulgação do público no brinco. Vamos lá, Zorzinho. Guarani 3, Ponte 0. Edu, e assim, a estratégia de jogo, né, eu concordo com meus companheiros aí, e a gente sempre procura analisar a estratégia, né, o posicionamento dos atletas. Desde o início até o apito final do jogo, a gente percebeu um Guarani bem postado, Guarani não dando espaços, né, um Guarani concentrado no jogo, sabendo o que fazer dentro da partida. Depois da partida do Ituano, critiquei muito a postura, né, do time, que aparentemente não respondia aquilo aos comandos do Daniel Paulista. E hoje nós vimos um time muito comprometido taticamente, comprometido no aspecto emocional, porque o clássico, né, o derby principalmente, esse de Campinas, se o cara não tiver concentrado no jogo, não adianta. Se o cara não tiver ligado, é até a questão da chuteira, sabe, Edu? Olha, o jogador que vai jogar um derby, um clássico como esse, cara, tem que botar a chuteira de tarraxa, a chuteira de borracha vai escorregar, vai acontecer, vai se complicar. O goleiro tem que estar ligado desde o início do aquecimento, né, ou lá desde da saída do ônibus da concentração, para que ele possa chegar no início da partida e não tomar o gol que o Igor Vinhas tomou. Então faltou para a Ponte realmente concentração, faltou conexão com a atmosfera desse jogo, com a atmosfera desse clássico. Pô, eu vi diversas vezes no jogo o Matheus Jesus totalmente desligado, parecia que estava passeando no shopping, sabe? Pô, cara, o cara está disputando um clássico como esse, um jogo difícil, né? Um clássico onde que você pode ir do céu ao inferno a qualquer momento. E o cara não tá nem aí. O Batista, inclusive, na transmissão estava dizendo isso. Olha, eu acho que faltou realmente comprometimento para a Ponte. Independente das peças, isso nós vamos dizer aí daqui a pouco, nós vamos comentar peça a peça de todos os dois times. Mas assim, o comprometimento, a concentração, tá ligado desde o início. Faltou um pouco disso para a Ponte. E o Guarani, a gente viu, né, faca nos dentes desde o início. Você vê aí a festa que fez o Lucão do Break depois que terminou o jogo. Isso aí é aquele desabafo, daquela pressão e a demonstração de que o Guarani realmente veio para ganhar o jogo, veio para se impor. Mesmo jogando no Brinco de Ouro, jogando ao lado do seu torcedor, o Guarani estava querendo vencer e sabia os caminhos desde o início. Foi isso que aconteceu, Edu. Eu acho que o Guarani realmente mereceu a vitória por tudo que fez no jogo, pela concentração, pelo equilíbrio emocional, né, pelo posicionamento tático do time, pela estratégia de jogo, né? Em todos os setores do campo, se nós analisarmos peça por peça, o Guarani foi melhor em todos. Foi melhor do goleiro, as laterais, o miolo de zaga, os volantes, os atacantes. Em todo momento, o Guarani foi melhor e mereceu o resultado do Pinheiro.
Um abraço para a família Nunes, lá de Tefé, no Amazonas. Gente, já vamos para o nosso jogo aberto. Vamos ouvir aí o terceiro gol do Guarani. Vou falar do Iga. No jogo aberto, na abertura, vou falar do Iga. O Iga atacadista agora também em Sorocaba, hein? Tá chique o Iga. O Iga tá bombando, tá demais o Iga. E aí, então, nosso jogo aberto, fica aqui o convite, hein? A coletiva do Kleina, será que vai acontecer? A coletiva do Daniel Paulista. Temos a votação do craque do jogo. Temos aqui a ficha técnica e também o gabarito, o conceito jogador por jogador sendo analisado aqui pelo Tigrão CH e pelo Gleger Zorzin, tá bom? Meus amigos, muito obrigado a todos que nos acompanharam. Alô, você do Facebook, muito obrigado. Você do YouTube. Deixa eu ver o que mais. No AM 1170, hein? Você de Ribeirão Preto, AM 1270. E você no celular, né? No radinho, no aplicativo. E no FM, chique 85,7. Muito obrigado. Aqui fechado, hein? Derby 202 deu Bugre. Guarani 3.0. Bandeirantes. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento Rocha Autopeças.